Você já imaginou como seria se um país inteiro fosse transportado para outro mundo? Na história de hoje, vamos entender como seria o choque cultural e tecnológico, tanto dos japoneses pela magia e monstros mitológicos daquele mundo, como das espécies humanoides nativos, ao se deparar com um poder diferente da magia. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Um soldado do Treio Esquadrão Wyvern reportou ao controle que a área agrícola das terras fronteiriças estava limpa. Naquele dia, o Ducado de Quatone teve outra boa colheita. No entanto, para os elfos que trabalhavam no campo, era um tanto assustador que os cavaleiros Wyvern estivessem sobrevoando suas terras com frequência nos últimos dias. Enquanto isso, na torre de controle dos Wyverns de Quatone, os responsáveis receberam um relatório de emergência do 6º Esquadrão Wyvern. Eles haviam feito contato com a unidade de origem desconhecida. Além disso, acrescentaram que a unidade era rápida demais para que pudessem alcançá-la. A pessoa que recebeu o relatório tentou acalmar o cavaleiro e pediu-lhe que relatasse as características de identificação daquela unidade. Ao que o outro respondeu que era de cor branca com uma aparência rígida. Além disso, voava sem bater as asas. Logo ficou evidente que o cavaleiro que relatava estava muito perturbado. E todo o barulho que ele fazia atraiu a atenção de um superior, que rapidamente perguntou o que estava acontecendo. A pessoa que havia recebido o relatório explicou a situação. Mas, antes que pudesse terminar de explicar, o cavaleiro os avisou que a unidade desconhecida estava se dirigindo diretamente para Mayark. Imediatamente depois, o superior ordenou que todos os esquadrões Wyvern disponíveis interceptassem e abatessem a unidade desconhecida. Nesse interim, na guarnição da cidade comercial de Mayark, vários soldados haviam se posicionado no topo das muralhas da cidade enquanto aguardavam a chegada da unidade desconhecida. Pouco depois, a referida unidade apareceu e revelou-se ser um bombardeiro. Obviamente, os soldados ficaram espantados com a visão da aeronave, especialmente devido ao enorme ruído que fazia. Mesmo conseguindo manter suas posições, e os arqueiros até dispararam algumas flechas na unidade, embora logo percebessem que era inútil. Em seguida, o 6º Esquadrão Wyvern conseguiu interceptar o bombardeiro e iniciou seu ataque. Eles fizeram seus Wyverns dispararem seus ataques de sopro em direção à aeronave, esperando que fosse o suficiente para derrubá-la. Infelizmente, o bombardeiro mudou sua trajetória e subiu além do alcance dos Wyverns. Então o esquadrão não teve escolha a não ser ver o inimigo voar para longe. No entanto, uma das arqueiras notou que a unidade não os havia atacado e se perguntou se isso significava que não queria lutar. Algum tempo depois, na base naval de Mayark, no Principado de Quatone, o superior de antes estava pedindo a opinião de seu comandante sobre a unidade desconhecida. O comandante não tinha certeza de que a unidade era um dragão, mas, mais importante, estava tentando adivinhar suas origens, considerando a direção de onde havia chegado. Ele pensou que a unidade deveria ter vindo do principal país do norte de Pauperia, ou Lúria, um país que estava em conflito com um deles. No entanto, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, outra pessoa entrou no escritório e anunciou que havia uma transmissão mágica da Segunda Frota. Aparentemente, um grande navio de afiliação desconhecida havia sido avistado em mar aberto fora de Mayark. Enquanto isso, o capitão da Segunda Frota da Marinha de Quatone ordenou que sua tripulação mantivesse o navio estável enquanto ele observava a grande embarcação à sua frente. Eles rapidamente perceberam que ela havia recolhido as velas e parado, o que significava que havia avistado sua frota. O capitão então anunciou que a investigação da grande embarcação começaria e ordenou que todos os postos estivessem em alerta máximo. Quanto à grande embarcação, acabou por ser um porta-aviões. Novamente, os soldados ficaram espantados com a visão do imenso navio que os fazia parecer formigas. De fato, o capitão não o considerou um navio, mas uma fortaleza flutuante. No entanto, as surpresas não pararam por aí. O convés do navio de repente começou a descer sozinho. E os soldados pensaram que era uma peça de equipamento mágico. Pouco depois, eles também notaram que havia humanos nele. Além disso, eles estavam acenando com as mãos como se os convidassem a embarcar em seu navio a partir dali. E o capitão e 2 oficiais aceitaram o convite, e quando a plataforma retornou à sua posição original, eles ficaram maravilhados com o tamanho do convés. Afinal, até uma justa poderia ser realizada ali. O capitão começou a ficar nervoso. Quando viu os trajes estranhos das pessoas que os haviam convidado para o navio, sem mencionar que ele nunca tinha visto a bandeira do Japão antes, então ele realmente não conseguia entender o que estava acontecendo. Mesmo assim, o capitão conseguiu manter a compostura e se aproximou dos recém-chegados
antes de perguntar-lhe sua afiliação e destino. Quanto aos homens japoneses, depois de ouvirem as palavras do capitão, ficaram aliviados ao ver que não havia barreira linguística. O único japonês que não usava uniforme militar decidiu tomar a frente na conversa e se identificou como membro do Ministério das Relações Exteriores do Japão, obviamente. Esse nome não soou familiar ao capitão. E o outro homem explicou que o país do Japão havia sido subitamente transferido para aquele mundo. Eles já haviam explorado aquela área graças às suas aeronaves e chegado a essa conclusão. O capitão rapidamente ligou os pontos e perguntou se a unidade voadora desconhecida que havia aparecido recentemente era deles e o outro confirmou, antes de reconhecer que havia incorrido em uma violação do espaço aéreo territorial. Claro, o diplomata rapidamente informou ao capitão que seu país não tinha intenção de qualquer forma de hostilidade. De volta ao comandante, outra pessoa entrou em seu escritório, dizendo que havia novas informações da segunda frota. Logo depois, ele contou ao comandante o conteúdo da conversa entre o capitão e o diplomata. Surpreendentemente, o comandante não se abalou ao ouvir a informação e apenas disse que também havia países transferidos em lendas e folclore. No final, o que era importante para o comandante era que a outra parte havia confessado que a unidade desconhecida tinha sido obra sua. O comandante então deixou o escritório porque havia decidido ir para a capital, onde a reunião do governo estava sendo realizada, para falar com eles sobre o assunto. Algum tempo depois, na área de conferências do governo, também conhecida como Jardim de Lotus, o comandante interrompeu a reunião, irritando o ministro das Relações Exteriores. No entanto, o primeiro-ministro, que era um elfo, permitiu que o recém-chegado falasse. Então o comandante explicou rapidamente a situação em relação à unidade desconhecida para eles. Infelizmente, a resposta dos membros do governo não foi positiva. Alguns deles repreenderam os japoneses por agirem sem pensar, enquanto outros simplesmente queriam mandá-los embora. No entanto, o comandante não recuou e lembrou-os da situação atual dos outros países vizinhos. O reino de Kylia, um aliado deles, tinha terreno natural e cadeias de montanhas que os protegiam. Além disso, o povófera que vivia lá era quase impossível de derrotar. Por outro lado, o reino de Lúria vinha expandindo e fortalecendo sua marinha nos últimos dias, pressionando as fronteiras de seu país. Em suma, o exército de seu país não tinha poder de sobra para lidar com o país do Japão. Isso forçou os políticos a levarem a questão do Japão a sério. E eles pediram a decisão do primeiro-ministro. O elfo então disse que, em primeiro lugar, eles deveriam aceitar seu pedido de desculpas, e, em segundo lugar, deveriam manter conversas bilaterais com eles. Depois, o primeiro-ministro estava andando por um corredor, enquanto se perguntava qual poderia ser o objetivo do Japão. Afinal, seu poder de fogo parecia ser algo importante. O elfo então entrou em um grande salão onde as conversas bilaterais iriam acontecer. Assim que o elfo chegou, o diplomata japonês de antes expressou sua gratidão ao anfitrião por preparar tal local tão rápido e se desculpou novamente pela aeronave de patrulha de seu país que violou seu espaço aéreo. O primeiro-ministro então disse que eles aceitavam oficialmente o pedido de desculpas e acrescentou que gostariam de saber mais sobre o Japão. Depois de ouvir essas palavras, o diplomata japonês concordou rapidamente, dizendo que mal-entendidos decorrentes de informações duvidosas seriam uma perda para ambos os lados. Então, o Japão havia preparado materiais de leitura. Logo depois, ele distribuiu os vários livretos aos membros do governo do Ducado de Kwatoin. Infelizmente, foi então que eles perceberam que, embora pudessem se entender enquanto conversavam, não conseguiam entender a língua escrita um do outro. No entanto, o diplomata mostrou que era uma pessoa muito experiente e decidiu rapidamente fazer uma apresentação oral sobre o Japão, mesmo que o ministro das Relações Exteriores do Ducado se recusasse a acreditar que um país inteiro tivesse sido subitamente transferido para o Mar do Nordeste. Afinal, países transferidos só existiam em seus contos de fadas. Obviamente, o diplomata japonês esperava esse tipo de reação, e quase imediatamente disse que eles tinham a intenção de receber o enviado de seu país. Logo depois, o primeiro-ministro concordou, espantando o ministro das Relações Exteriores. O elfo então explicou que a maneira de falar do cavaleiro japonês era sincera e educada, sem mencionar que ele se sentia curioso sobre as cidades e a cultura de um país que possuía armas tão fortes e, no entanto, não fazia nenhuma ameaça. E isso conquistou sua mais sincera curiosidade. O primeiro-ministro estava falando com os membros da delegação que seu país estava prestes a enviar ao Japão. Essa delegação era formada por especialistas de cada ministério. E o primeiro-ministro reafirmou a eles que cada um deles havia recebido total autoridade para que seu comércio com o Japão se tornasse a força de seu país. Algum tempo depois, o diplomata japonês se encontrou com a delegação e os informou que, para sua viagem ao Japão, eles haviam preparado um navio de cruzeiro.
Enquanto caminhavam para o navio, um dos membros da delegação, um homem idoso, disse que odiava viajar de navio porque era escuro e úmido, sem mencionar que se podia adoecer durante a longa viagem. Ele também disse que ouvira dizer que o navio de cruzeiro que o outro mencionara poderia levá-los lá em 2 dias, mas duvidava da autenticidade desse relato. Um jovem, que também era membro da delegação, depois de ouvir essas palavras, respondeu que também duvidava, mas no final era o país que havia voado o dragão de ferro. Pouco depois, eles chegaram ao porto e o diplomata lhes mostrou o navio. O que espantou os membros da delegação, porque também era enorme. O japonês então pediu que embarcassem em um barco que os levaria a um navio de cruzeiro. Obviamente, os membros da delegação tiveram que fazer o possível para não perder a compostura, porque foram bombardeados com uma surpresa após a outra. A velocidade do barco. A piscina no convés do navio de cruzeiro. E como as cabines e os corredores do navio de cruzeiro eram claros e bonitos. O jovem até disse que era como se fadas da luz morassem ali. Naquele momento, o velho perguntou como o navio se movia, e o diplomata aproveitou a oportunidade para levá-los à casa de máquinas, explicando que o navio era movido por um motor a diesel. Claro, isso assustou tanto o jovem quanto o velho, que não conseguiam acreditar que o Japão tivesse sido capaz de criar algo assim. Mais tarde naquele dia, o jovem estava em sua cabine escrevendo em seu diário, enquanto se perguntava que tipo de nação era o Japão, e se eles poderiam rivalizar ou até mesmo superar as grandes potências. Claro, ele estava muito animado com o futuro. Quanto ao velho, ele estava sentado preguiçosamente ao lado da piscina, enquanto bebia um coquetel. E pensava em como o Japão havia construído uma embarcação enorme capaz de se mover sem velas ou remos. Alguns dias depois, eles finalmente chegaram ao Japão e o diplomata explicou que estavam atracando no porto de Akata, na região de Kyushu, na cidade de Fukuoka. Ele também os informou que das docas, eles viajariam de carro para o Hotel Shiniko. Os membros da delegação não conseguiram esconder seu espanto ao ver os edifícios modernos. E ainda estavam processando todas as informações quando chegaram ao hotel. De fato, enquanto faziam um check-in. O velho disse que acreditava que não sentiria mais nenhuma surpresa. Naquele momento, o diplomata deu-lhes vários relógios e explicou que era um dispositivo de cronometragem. Ele também disse que durante sua estadia no Japão, eles deveriam fazer bom uso deles. Finalmente, ele os informou que, como tinham algum tempo livre, antes da primeira atividade programada, eles os levariam para um passeio pela cidade. Pouco depois, o diplomata e os membros da delegação estavam passeando pela cidade e, claro, se maravilharam com a tecnologia, os prédios, os semáforos, os trens, etc. No entanto, de repente ouviram um barulho estranho. E o diplomata percebeu rapidamente que um terrível acidente de carro havia ocorrido. O jovem agiu rapidamente e disse que ia ajudar a mulher que estava no chão sangrando, mas o diplomata pediu que ele esperasse enquanto chamava uma ambulância. O velho então disse ao diplomata que a habilidade do jovem era inigualável. Quanto ao jovem, ele foi até a mulher e começou a lançar um feitiço. Poucos segundos depois, foi a vez do diplomata se espantar ao ver como a ferida era curada em tempo real. A mulher então se sentou, enquanto o jovem celebrava que ela estava acordada e lhe dizia que ainda não deveria tentar se levantar. O diplomata então perguntou o que ele havia feito, e ele respondeu que era apenas magia simples. Claro, quase imediatamente ele se deu conta e perguntou ao diplomata se não havia magia no Japão. Infelizmente, eles foram interrompidos pelo velho que lhes disse que era a hora de ir para o festival, a primeira das atividades programadas para aquele dia, enquanto sinalizava para seu relógio. Depois, eles chegaram ao festival aéreo da base de Suiki, onde foi informado pelos alto-falantes que o F-15 iria decolar. Assim que o avião decolou, o velho ficou surpreso com o barulho e perguntou se aquele era o dragão de ferro que havia sobrevoado Miyake. Mas o diplomata respondeu que o que havia sobrevoado lá era um avião de patrulha, enquanto o que eles estavam vendo atualmente era um caça. O diplomata então pediu a outro homem que explicasse os detalhes aos membros da delegação, e o outro rapidamente lhes deu uma apresentação oral sobre as características da aeronave de combate. No entanto, o velho mal conseguia ouvir porque estava imerso em seus próprios pensamentos. Afinal, ele não conseguia parar de pensar naqueles caças cruzando seu espaço aéreo sem contramedidas, obliterando seus wyverns com impunidade. Naquela noite, o velho perguntou ao diplomata se era possível para eles produzirem aqueles dragões de ferro.
Mas o diplomata respondeu que a lei de prevenção de perda de tecnologia do Novo Mundo havia sido aplicada, e, portanto, eles não podiam fornecer tecnologias sensíveis. No entanto, o velho não recuou e tentou tentar o diplomata, oferecendo olhos em troca. Eles queriam essa tecnologia em troca de que ensinassem ao povo japonês como usar magia. O diplomata não mordeu a isca e respondeu que eles só queriam comprar seus produtos agrícolas, o mais rápido possível. O jovem então disse que, através disso, esperava que suas necessidades tivessem se tornado cristalinas, e acrescentou que aguardaria com expectativa a negociação em Tóquio. O telefone do diplomata começou a tocar. E ele se desculpou dizendo que tinha que atender aquela chamada, é claro. Tanto o jovem quanto o velho entenderam a situação e disseram-lhe que ele poderia levar o tempo que quisesse. Assim que ele saiu. O velho disse ao outro, que estava surpreso, que a nação do Japão estivesse buscando produtos agrícolas, enquanto o jovem respondeu que o Japão era um país afortunado. Ele até acrescentou que talvez o Japão tivesse sido abençoado pelos deuses. O jovem estava feliz e acrescentou que seu próprio país também era abençoado pela deusa da terra, razão pela qual eles não tinham insetos ou pragas nos grãos, para que pudessem prosperar. No entanto, ele mudou sua expressão para uma mais séria e disse que parecia impossível importar a tecnologia. O velho respondeu que eles queriam o poder para deter a ameaça do reino de Lúria. Então, como não podiam importar a tecnologia do Japão, ele estava pensando em usar uma abordagem diferente e estabelecer uma aliança militar com o Japão. No entanto, o jovem pegou a Constituição do Japão e disse que seria difícil para os japoneses aceitarem isso devido às suas leis. O velho não pareceu desapontado ao ouvir isso e respondeu que ainda havia espaço para negociar em relação ao transporte automatizado e a estrada de ferro, a linha férrea. Enquanto isso, vários executivos japoneses discutiam os dados que haviam coletado sobre aquele novo mundo. Eles já haviam confirmado que existiam vastas regiões produtoras de grãos no Ducado de Quatoin. Além disso, confirmaram que as plantas não eram diferentes das da Terra. Por outro lado, eles também tinham relatórios sobre o reino de Kuira. Aparentemente, na área desértica de Kuira, havia depósitos de petróleo e, embora em pequena escala, fora confirmado que havia estruturas com a aparência de um poço de petróleo. No dia seguinte, na casa de hóspedes do estado na Vila Imperial em Tóquio, uma reunião bilateral estava ocorrendo. O diplomata japonês explicou à delegação que, antes de ser teletransportado para o Japão, todos os anos importava 55 milhões de toneladas de alimentos, claro. Ele rapidamente esclareceu que essa era a soma agregada de muitos países diferentes e que eles não estavam limitando seu país apenas a essa negociação. Mas para quebrar o impasse dessa crise de teletransporte, eles estavam dispostos a preparar remunerações iguais ou correspondentes. O jovem então deu uma olhada nos documentos que lhe haviam sido dados e respondeu que estava intrigado com a variedade de mercadorias. Ele também acrescentou que não sabia nada sobre café e alguns outros itens, mas se eles os excluíssem, ou se estivesse tudo bem em aceitar bens substitutos, seu país sozinho poderia fornecer 55 milhões de toneladas. Obviamente, isso surpreendeu o diplomata japonês e os outros executivos presentes, mas, antes que qualquer um deles pudesse responder, o jovem acrescentou que, para essa quantidade, Quatoin não possuía o equipamento para transportá-la regularmente. Logo depois, um dos executivos japoneses respondeu que talvez aquele fosse um evento afortunado para ambos os países. Ele então elaborou sua ideia, dizendo que o financiamento de assistência ao desenvolvimento proposto pelo Japão poderia ser usado para a expansão das estruturas portuárias e a construção de ferrovias para a área produtora de grãos. Claro, essa oferta agradou aos membros do desenvolvimento, porque era precisamente o que eles estavam discutindo na noite anterior. Algum tempo depois, o primeiro-ministro de Quatoin e o primeiro-ministro do Japão se encontraram para estabelecer formalmente relações diplomáticas entre os dois países. Graças a isso, o Japão conseguiu evitar a crise do teletransporte e começou a importar produtos agrícolas de Quatoin. O Japão também obteve os direitos de perfuração de petróleo no reino de Kura. Quanto ao ducado, o Japão os ajudou a desenvolver rapidamente uma infraestrutura de transporte moderna, não apenas para trens, mas também para carros. Suas estruturas portuárias também foram modernizadas e, com isso, a relação entre os dois países se desenvolveu. Além disso, o intercâmbio cultural floresceu e tudo correu bem como previsto. Um dia, no Jardim de Lótus, o primeiro-ministro de Quatoin estava dizendo ao jovem da delegação que, a partir daquele momento, ele confiava o futuro de seu país à sua capacidade de negociação. Porque não havia mais nada que ele pudesse fazer como líder da nação. Algum tempo depois, na embaixada japonesa no Ducado de Quatoin, o diplomata que havia sido nomeado embaixador recebeu uma mensagem de que o diplomata de Quatoin, Sir Yago, estava solicitando uma reunião urgente. Ele estava esperando na sala de recepção. Pouco depois, o embaixador encontrou Yago, que era o jovem da delegação.
E quando os japoneses perguntaram ao outro por que ele estava solicitando uma reunião, Iago respondeu rapidamente que seu país vizinho, Lúria, estava mobilizando suas tropas, o que significava que em breve isso se transformaria em uma guerra. Claro, isso espantou o embaixador, que pediu ao outro os detalhes. Iago então respondeu que a proeza do exército de Lúria havia sido surpreendente a ponto de forçar Kuaton a render algumas cidades. O jovem então acrescentou que, se continuassem avançando, não conseguiriam continuar exportando seus produtos para o Japão. Obviamente, o embaixador estava quase em lágrimas ao ouvir isso, especialmente depois de todo o progresso que tiveram com as relações diplomáticas entre os dois países, sem mencionar o enorme problema que a falta de produtos agrícolas causaria. Depois de ver a reação do outro, Iago agarrou o embaixador pelos ombros e disse-lhe que não havia esquecido o que vira no Japão. E imediatamente depois, ele implorou pela ajuda do outro e pediu-lhe diretamente que enviasse tropas. Isso colocou o embaixador em uma posição muito complexa. Porque, por um lado, havia sua constituição que proibia o envio de apoio militar a outros países. Mas, por outro lado, se o ducado caísse, a situação do Japão se tornaria terrível devido à falta de produtos agrícolas. No final, o governo japonês decidiu ampliar a interpretação da Constituição para salvar o povo de Kuaton, e foi assim que ocorreu o primeiro envio de tropas desde a última guerra. Na capital do reino de Lúria, o monarca estava tomando banho no grande banheiro de seu castelo. Quando um velho e um cavaleiro chegaram, o velho disse rapidamente que haviam chegado em resposta ao seu chamado para discutir a estratégia de invasão de Kuaton. O rei, que segurava um cálice, olhou para os recém-chegados por um tempo, antes de permitir que falassem. Logo depois, o cavaleiro, que suava profusamente devido à alta temperatura do banheiro, explicou que eles primeiro conquistariam a cidade de Jin, na fronteira nacional de Kuaton, com a vanguarda para tomar o suprimento. Ele então acrescentou que, naquele momento, o exército que eles haviam mobilizado para a guerra estava se concentrando na fronteira. Depois, o velho, que também suava profusamente, disse ao monarca que o país do Japão, com o qual o monarca estava preocupado, era um país arquipélago a mil quilômetros a nordeste, a leste do ducado, e para qualquer americano assistindo a isso significa apenas que é muito longe, e parecia que o Japão não tinha serpes, então ele presumiu que era um país bárbaro e subdesenvolvido. O rei, que estava sendo lavado por 3 mulheres lindas e sensuais, ficou satisfeito ao ouvir os relatos e elogiou os recém-chegados pelo trabalho bem feito. Ele então disse que sua grande ambição era anexar Kuaton e depois controlar o continente Rodinos. Enquanto pensava que exterminaria todos os Visdemi-humanos para abrir um caminho para a supremacia humana. Naquela noite, no exército de subjugação oriental do reino de Lúria, do outro lado do rio da fronteira nacional de Kuaton, fora da cidade de Jin, um homem misterioso vestindo vestes e um capuz estava parabenizando o Lord Adam por sua promoção como comandante do exército de vanguarda. Claro, Adam percebeu a intenção do outro e destacou que, mesmo que ele se escondesse com aquele manto, ele podia ver claramente seu sorriso imundo. O homem misterioso não pareceu levar a sério as palavras do senhor e respondeu que eles poderiam usar as serpes que eles haviam fornecido quanto quisessem. O senhor então sorriu loucamente e disse que não importava para ele, desde que pudesse matar os demi-humanos. Ao que o outro reagiu, fingindo estar com medo enquanto se afastava. No dia seguinte, os soldados que patrulhavam fora da cidade de Jin, de repente, ouviram o grito de guerra do exército de Lúria. Logo depois, um dos soldados chamou seu capitão esperando por suas ordens. E o capitão, que se chamava Moisei, respondeu que os soldados ali estavam à beira da derrota, enquanto pensava que era compreensível. Afinal, aquela seria uma grande batalha que ninguém queria vivenciar. Ele também se lembrou de que eles haviam mobilizado toda a divisão de cavaleiros ocidentais e construído-as a meias de terra. Eles tinham feito o seu melhor para proteger a cidade de Jin. Mas ele simplesmente não conseguia se livrar de uma estranha sensação de inquietação. Algum tempo depois, o capitão anunciou que o exército de Lúria havia cruzado as fronteiras e ordenou que os cavaleiros avançassem. Infelizmente, quase imediatamente, ele ficou pasmo com a visão do número absurdo de serpes que haviam chegado. Não apenas ele, mas outros soldados também ficaram surpresos, porque essa quantidade de serpes ultrapassava em muito o que seu país possuía. O capitão até se perguntou se o comandante inimigo havia enlouquecido. Enquanto isso, o segundo esquadrão de serpes de Kuaton estava lutando com as serpes inimigas. No final, apenas serpes poderiam derrubar serpes. Infelizmente, logo ficou claro que, longe de uma batalha, a luta nos céus estava sendo um massacre unilateral. O capitão, observando aquele desenvolvimento, não pôde deixar de pensar que nunca aceitaria aquele tipo de guerra. Porque isso significava que eles não poderiam sequer ter uma morte honrosa. O problema era que, não importava o que ele pensasse. O exército de Lúria estava esmagando as defesas de Kuaton, massacrando o exército do ducado no processo.
O capitão pegou seus homens restantes e lançou uma carga final contra as forças inimigas, tentando dar algum significado às suas mortes iminentes. Por outro lado, Lord Adam disse a seus homens que não culparia ninguém se ocorresse algum saque. Afinal, as iguarias eram uma recompensa para quem trabalhava duro. No final, em sua opinião, entrar nas cavernas cor-de-rosa à força era a maneira mais adequada de preservar o moral das tropas. E seus homens rapidamente mostraram que estavam muito felizes, enquanto forçavam sua entrada no Santuário das Mulheres, enquanto saqueavam a cidade. Algum tempo depois, o exército de Lúria conseguiu conquistar a cidade e não perdeu tempo em capturar todos os demi-humanos. Um dos soldados perguntou ao senhor o que eles fariam com eles, e Adam ordenou que ele enviasse todos eles para Lúria. Afinal, quanto mais ele olhava para aquelas criaturas vis, mais ele queria matá-las. No entanto, ele então mudou de ideia e decidiu se divertir um pouco executando cerca de 100 deles, antes de soltar o resto para espalhar o medo. Logo depois, outro soldado chegou e relatou que eles haviam capturado o comandante da divisão de cavaleiros ocidentais de Quatoine, Capitão Moisey. O soldado então acrescentou que capturá-lo havia sido muito problemático, eles precisaram de 10 homens para derrubá-lo. O senhor então se aproximou do capitão contido, enquanto dizia que a fama do furioso Capitão Moisey havia chegado até seus ouvidos. Adam então mostrou a ele uma mulher e uma menina que haviam sido trancadas em uma jaula. E o capitão imediatamente as reconheceu como sua esposa e filha. No entanto, ele não entendeu por que elas estavam lá. Depois, o senhor começou a zombar de Moisés, perguntando o que deveriam fazer antes de dizer que tiveram uma ideia interessante se a mulher pudesse morrer sem emitir nenhum som. Então, ele deixaria a filha deles viver. Depois de ouvir essas palavras, a mulher engoliu em seco, mas o capitão imediatamente gritou para ela que não deveria fazer isso porque aquele desgraçado não cumpriria sua promessa, afinal, ele não considerava os demi-humanos como pessoas. Imediatamente depois, eles começaram a torturar a mulher que estava dando tudo de si para não emitir nenhum som, o que divertiu muito o senhor. No final, na cidade de Jin, que o exército de Lúria havia deixado para trás, havia vestígios de todo tipo de violência possível. O embaixador japonês estava andando de bicicleta a toda velocidade, enquanto algumas mulheres elfas olhavam para ele, satisfeitas por terem visto um cavalheiro japonês. Pouco depois, ele finalmente se encontrou com Iago e se desculpou pelo atraso, explicando que a tradução havia demorado mais do que o esperado. No entanto, Iago não pareceu incomodado com isso e agradeceu a Tanaka, o embaixador, por sua ajuda. O diplomata japonês então presenteou o outro com um documento diplomático contendo a resolução do Japão. Enquanto isso, no salão do Conselho de Governo, o primeiro-ministro de Quatoin estava recebendo vários relatórios de seus ministros. Naquele momento, as terras a oeste de Jin já haviam caído nas mãos de Lúria. Além disso, a marinha de Lúria, com mais de 50 mil soldados, havia declarado que sitiaria meu coração. Além disso, os relatórios também afirmavam que era uma grande frota de 4 mil navios. A última parte surpreendeu o primeiro-ministro, que não conseguia acreditar que Lúria tivesse uma frota tão grande. Mas seus ministros explicaram rapidamente que, segundo rumores, parecia que Lúria estava recebendo apoio militar do Império Parpaldeia. Foi então que o ministro das Relações Exteriores disse que também tinha algo a relatar. Mas antes que pudesse falar, o primeiro-ministro o interrompeu porque realmente não queria ouvir mais notícias. No entanto, quando o ministro das Relações Exteriores disse que a equipe estava conversando com o embaixador japonês, o primeiro-ministro mudou de expressão e exigiu saber qual havia sido a resposta do Japão. Logo depois, Iago chegou mostrando o documento que Tanaka lhe havia dado. Tanto o primeiro-ministro quanto o ministro das Relações Exteriores insistiram em ler seu conteúdo. E o recém-chegado rapidamente atendeu. A resposta foi direta e simples. O governo do Japão condenou as ações desumanas perpetradas pelos insurgentes na cidade de Jin, em Quatoin. O Japão exigiu que o governo de Quatoin tomasse medidas para resolver completamente a questão junto com o Japão. Além disso, se seu país solicitasse ao Japão que o fizesse, eles haviam resolvido despachar a Geest. No entanto, a reação do ministro das Relações Exteriores não foi positiva. Afinal, a declaração do Japão se referia às forças de Lúria como insurgentes e rotulava suas ações como desumanas, o que era uma maneira estranha de colocar as coisas, considerando que Quatoin e Lúria estavam em guerra. Vendo que seu ministro tinha um ponto válido, o primeiro-ministro perguntou a Iago qual era sua opinião. E o jovem respondeu rapidamente que a Constituição do Japão proibia a guerra como meio de resolver disputas internacionais envolvendo o Estado. Portanto, para contornar isso, eles haviam rotulado o reino de Lúria como insurgentes, para que pudessem enviar seus soldados de maneira não beligerante, caso houvesse um pedido para fazê-lo. Em outras palavras, o Japão havia concordado em ajudá-los se eles pedissem. O primeiro-ministro então disse que não havia necessidade de mais atrasos,
e ordenou que se solicitasse imediatamente a ajuda do Japão para eliminar os insurgentes. Algum tempo depois, na base naval de Hark, um helicóptero se aproximava, e um soldado disse a um velho que estava com ele que sua carona parecia estar lá. Quanto ao velho, ele disse que a coisa que os japoneses chamavam de helicóptero tinha uma forma estranha. Ele então perguntou ao jovem se ele estava realmente falando sério sobre isso, ao que o outro confirmou. O velho também acrescentou que o quartel-general naval poderia ter solicitado o envio de um oficial observador, mas o Japão lutaria contra a Lúria sozinho. Além disso, o Japão tinha apenas 8 navios, enquanto o inimigo tinha 4.000 navios, então ele não podia, em sã consciência, enviar um subordinado para o que era claramente uma sepultura aquática. No entanto, o jovem lembrou ao outro que eles estavam falando do Japão, então ele pensou que poderia haver uma chance de vitória. Além disso, eles eram fracos, mas aquele navio havia chegado como seu aliado. Era por isso que ele acreditava que valeria a pena arriscar sua vida e embarcar nele. Mais tarde, o jovem, que era um elfo, chegou ao helicóptero onde foi recebido por um soldado japonês. Ambos se apresentaram, mas o elfo estava claramente com problemas para andar e falar. Devido ao forte vendaval, produzido pelas hélices do helicóptero. Felizmente, o soldado o ajudou a embarcar no helicóptero. E eles finalmente conseguiram decolar. Pouco depois, eles chegaram ao porta-aviões, e o elfo ficou pasmo com o tamanho da embarcação. Era como uma fortaleza flutuante aos seus olhos. Claro, o jovem não perdeu tempo e começou a fazer alguns cálculos. Se os japoneses tivessem 8 fortalezas como aquela, seu poder de fogo seria tremendo. Na verdade, ele começou a pensar que eles poderiam vencer a guerra. O elfo foi então levado para a ponte, onde se encontrou com o capitão do Izumo. O jovem rapidamente agradeceu a ele e a seus homens por concordarem em ajudá-los. Enquanto o capitão oferecia suas condolências pelas pessoas que haviam perecido em Jin, o capitão então começou a explicar o resumo da operação, para que o oficial observador soubesse o que eles iriam fazer. O soldado japonês disse então que Kwatoin estava sendo ameaçado pelos insurgentes de 2 frentes. Ele também acrescentou que a JSDF colocaria a segurança de Hark como prioridade principal e havia despachado uma frota de 8 destroyers para atingir esse objetivo. Naquele momento, o elfo interrompeu o outro e disse que, embora não quisesse ser desrespeitoso, tinha que lhes informar que os navios dos insurgentes superavam claramente os japoneses. No entanto, o capitão respondeu que não havia necessidade de se preocupar tanto. Afinal, eles já tinham informações sobre seus números e localização, e com base nisso, poderiam garantir sua segurança, para que ele pudesse ficar tranquilo. Essa resposta surpreendeu o elfo, especialmente porque o capitão estava lhe dando um sorriso caloroso ao dizer isso, o que o fez se perguntar por que o outro estava tão confiante quando os números estavam claramente contra eles. Enquanto isso, na costa norte do continente Rodênios, o líder da frota de Lúria, que era um almirante, estava muito satisfeito com a visão dela. Ele até disse que Kwatoin certamente tremeria ao ver sua magnífica frota. Naquele momento, um barulho estranho chamou sua atenção. E ele imediatamente notou um estranho objeto voador se aproximando. A princípio, ele pensou que era uma serpe, mas quando o helicóptero se aproximou, ele rapidamente percebeu que não era. Logo depois, pelos alto-falantes do helicóptero, uma mensagem de voz foi enviada. Os japoneses estavam enviando um aviso aos insurgentes, informando-os de que estavam invadindo as águas territoriais de Kwatoin. Claro, todos os soldados ficaram confusos com a visão do helicóptero. Alguns deles até pensaram que era uma nova espécie de serpe. No entanto, o que chamou a atenção do almirante foi que a outra parte havia se identificado como Japão. No entanto, a mensagem não parou por aí e a voz acrescentou que eles deveriam mudar de curso imediatamente. Caso contrário, abririam fogo contra seus navios. Naquele momento, um dos enormes contratorpedeiros japoneses chegou. Obviamente, isso deixou os soldados de Lúria boquiabertos, especialmente porque eles não podiam acreditar que uma nação bárbara subdesenvolvida pudesse possuir um navio tão grande. Felizmente, o almirante rapidamente recuperou a compostura e lembrou a seus homens que o inimigo era apenas um único navio, então não poderia fazer nada contra eles. Afinal, eles tinham 4.000 navios. Logo depois, ele ordenou o início do ataque. Pouco depois, uma chuva de flechas de fogo medievais foi lançada em direção ao navio japonês. Mas o almirante rapidamente percebeu que o navio inimigo não foi perfurado nem queimado, o que significava que era coberto de metal. Isso o surpreendeu, mas antes que pudesse dizer algo, seus homens relataram que o navio inimigo estava se afastando. Essa informação fez os soldados comemorarem. Mas o almirante não estava feliz. Ele estava sentindo um mau pressentimento feroz, a ponto de duvidar que o inimigo estivesse realmente fugindo. O que ele não sabia era que o navio inimigo estava apenas se posicionando para esmagá-los.
Enquanto isso, na ponte do Destroyer, Miyoko, um oficial declarou que eles haviam sido atacados e ordenou o início do contra-ataque. Logo depois, o navio abriu fogo e destruiu o navio inimigo, com apenas um tiro, gravando um medo profundo nos ossos do almirante. Quanto aos japoneses, eles esperavam que o ataque tivesse chocado os soldados de Núria o suficiente para fazê-los recuar. O almirante não conseguia acreditar que um de seus navios acabara de explodir bem na frente de seus olhos, mas conseguiu notar que a arma usada pelos japoneses era diferente dos canhões do Império Parpaldi que ele conhecia dos livros, o que o levou a pensar que talvez o que o inimigo havia usado fosse uma arma mágica. Por outro lado, dentro do Miyoko, os soldados confirmaram que o navio inimigo havia afundado e que a frota dos insurgentes não havia mudado de curso. Eles não mostravam nenhuma indicação de recuo. Quanto aos soldados de Lúria, eles confirmaram que o navio gigante havia cessado sua ação. Além disso, não havia soldados em seu convés. Isso fez o almirante pensar que o inimigo não poderia lançar aquele ataque poderoso em rápida sucessão. Ele então ordenou que a frota reduzisse a velocidade e permanecesse firme. Ele também pediu ao operador de comunicações para enviar um pedido de apoio aéreo de Wyvern. Ele ainda acrescentou com confiança que os Wyverns assariam o conteúdo daquele navio de metal. Algum tempo depois, na base aérea dos Wyverns no castelo de Jinhag, dentro do reino de Lúria, o 17º Esquadrão de Dragões estava decolando para atender ao pedido de apoio. Enquanto os Wyverns partiam, uma das pessoas responsáveis, um homem idoso, disse ao outro que tinha ouvido dizer que o navio principal do inimigo estava usando uma arma mágica. Depois de ouvir isso, o outro, um homem de meia-idade, sugeriu que eles enviassem todos os esquadrões de 250 dragões, mas o outro se opôs porque, se eles usassem essa estratégia, não sobrariam Wyverns para guardar a capital. No entanto, o homem de meia-idade respondeu que não se deve enviar suas tropas em tamanhos fragmentados, referindo-se à lei do quadrado de Lanchester. Ele também disse que o inimigo não tinha poder para ameaçar a capital. Então seria o fim para o inimigo. Um tempo depois, os japoneses detectaram os 250 Wyverns que estavam voando em sua direção, o que assustou o soldado que fazia o relatório. No entanto, outro oficial rapidamente o lembrou de que havia sido confirmado que a bola de fogo de um Wyvern era tão poderosa quanto uma bomba incendiária do Nepal, embora sua força física ainda não tivesse sido verificada. Os japoneses então concluíram que atacá-lo sem entusiasmo poderia colocar suas vidas em risco. Então eles decidiram impedir que os Wyverns se aproximassem do navio. Para conseguir isso, eles iniciaram uma guerra antiaérea e lançaram mísseis navio-ar. À distância, o líder da frota de Lúria viu os mísseis, mas ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele até pensou por um momento que o navio estava explodindo. Mas logo depois ele percebeu que eles haviam lançado algo semelhante a pontas de flecha no céu. E se perguntou o que o inimigo estava tentando fazer. Poucos segundos depois, os mísseis atingiram os Wyverns e o massacre começou. O primeiro míssil obliterou vários Wyverns, e o resto dos cavaleiros aéreos rapidamente começou a se esquivar deles, ou pelo menos tentaram, porque logo perceberam que os mísseis eram capazes de persegui-los. O tempo passou e mais explosões ocorreram, que mataram impiedosamente vários Wyverns. Na verdade, depois de um curto período, restavam apenas 50 deles. Mas eles não recuaram, o que fez os japoneses mudarem para projéteis antiaéreos. A mudança de estratégia deixou o líder da frota de Lúria boquiaberto, porque revelou que a arma mágica dos japoneses podia disparar continuamente, aniquilando os Wyverns como se fossem patos sentados. Logo os soldados entraram em estado de negação, porque não podiam aceitar o que estava acontecendo no céu. Pouco depois, restavam apenas 3 Wyverns. E eles estavam acima do navio. Então os japoneses mudaram para os rios, uma metralhadora automatizada para obliterá-los. Depois de um tempo, o líder da frota de Lúria finalmente percebeu que apenas um navio havia matado 250 Wyverns, e se perguntou se eles seriam os próximos que os japoneses enviariam para as profundezas. O que era pior, o almirante tinha certeza de que os japoneses não ignorariam as atrocidades cometidas em Jin. Então ele ordenou que a frota de galés remasse seus remos. Ele estava planejando mudar para a ofensiva e atacar o inimigo. Por outro lado, os japoneses notaram que a frota inimiga se aproximava deles, o que significava que eles não iriam recuar ou se render. Então o homem no comando ordenou que seus homens preparassem as armas. Ele não queria causar mais mortes desnecessárias, mas parecia não haver outra maneira.
Foi nesse momento que um soldado relatou ao almirante que os reforços inimigos haviam chegado. E o líder da frota de Lúria ficou de boca aberta com a visão dos navios que chegavam. Imediatamente depois, a frota do Japão abriu fogo. E o almirante logo percebeu que estava acabado. Porque eles não tinham nenhuma chance de superar o inimigo, no entanto, ele também pensou que, se voltassem para casa, teria que arcar com a responsabilidade por aquela derrota. O que faria com que seu nome entrasse para a história como um almirante incompetente. No entanto, ele simplesmente não podia deixar que mais de seus subordinados morressem em vão daquele jeito. Depois, ele ordenou ao oficial de comunicações que informasse o resto da frota para recuar. Claro, isso foi notado pelos japoneses, que imediatamente deram a ordem para cessar fogo e começar a realizar o resgate marítimo. Vários helicópteros decolaram para realizar essa operação, enquanto o elfo a bordo do porta-aviões ficou surpreso ao perceber que eles já haviam vencido. No entanto, ele não se esqueceu de perguntar se havia havido alguma baixa na GST, ao que o capitão respondeu que não havia nenhuma, depois de ouvir isso. O elfo perguntou para quem era o resgate marítimo, ao que o outro respondeu que era para salvar os insurgentes. De volta ao salão do Conselho do Governo, eles acharam incrível que o Japão não apenas tivesse repelido 4.000 navios com meros 8 navios, mas também matado 250 sérvios no processo, sem mencionar que eles não sofreram nenhum dano. No entanto, o elfo rapidamente apontou que a frota do Japão de fato havia sofrido danos. As flechas de fogo haviam lascado a pintura de um de seus navios. Obviamente, os outros começaram a rir enquanto se perguntavam se aquilo poderia ser chamado de dano de batalha. Claro, todos sabiam que não era o momento certo para piadas, e perguntaram o que o Japão planejava fazer depois daquilo. Naquele momento, outro homem relatou ao primeiro-ministro que o Japão havia solicitado permissão para estabelecer um acampamento nas planícies de Daider, a 5 km da cidade-fortaleza de Egei. Depois de ouvir isso, o primeiro-ministro decidiu permiti-los, já que aquele lugar era apenas um campo vazio. Algum tempo depois, na cidade-fortaleza de Esh, o general New, o homem encarregado da cidade, dizia que eles tinham muros altos e resistentes, suprimentos abundantes, 3.000 cavaleiros, 7.000 arqueiros, 2.000 soldados de infantaria e 50 dragões de elite especializados em combate arar. Com todos esses recursos, ele tinha certeza de que sua cidade era inexpugnável. Naquele momento, outro homem chegou e informou ao general que o pessoal da Força de Autodefesa Terrestre do Japão tinha chegado. Mas Nu não reagiu bem a isso, e depois de resmungar, disse ao outro para deixá-los esperar em vão. Na verdade, ele estava muito irritado porque eles haviam colocado uma guarnição em seu quintal. Ele também pensou que não os deixaria fazer de bobo, como haviam feito com a marinha. Logo depois de Yoshida, o homem que comandava a 7ª Divisão da Força de Autodefesa Terrestre do Japão, chegou e se apresentou. Mas o general o tratou com arrogância. Ele até criticou o uniforme de Yoshida, apesar de seus assistentes o aconselharem do contrário. Nu então explicou a Yoshida que sua cidade era uma cidade-fortaleza invulnerável, e ele chegou a jurar por seu orgulho que eles repeliriam o exército luriano. Portanto, ele lhe assegurou que não haveria necessidade de os japoneses saírem de seu acampamento. O que fez com que seus assistentes temessem que o general pudesse causar um incidente diplomático. Felizmente, Yoshida não levou a sério as palavras do outro, e aceitou apenas fornecer apoio de retaguarda de sua guarnição. No entanto, ele o informou que tinha um pedido de que queria estacionar pessoal de observação dentro de Egei, com o qual o outro concordou, porque o general entendeu que os japoneses também tinham o dever de relatar a situação à sua terra natal. Depois que Yoshida partiu, Nu começou a se perguntar se os soldados japoneses não tinham orgulho. Na verdade, ele sentiu que toda a troca com Yoshida havia sido uma decepção. Por outro lado, um dos homens de Yoshida disse a ele que esperava que o general recusasse seu pedido. Afinal, o general parecia ter uma personalidade rígida. Yoshida simplesmente respondeu que, como não precisavam ficar na linha de frente, era um resultado favorável para eles. Enquanto isso, na capital do reino de Lúria, Jinark, o monarca estava recebendo o relatório da última batalha, mas o velho de antes disse que, embora fosse um fato que eles haviam perdido na última batalha naval, o conteúdo de seu relatório era simplesmente absurdo demais. Então ele sugeriu que, até que o reexame fosse concluído, eles deveriam se abster de enviar a marinha. Por outro lado, o cavaleiro de antes disse que, em resposta a esse incidente, ele pretendia capturar Egei usando Jin capturado como base de operações. O monarca, então, respondeu que esperava um bom resultado dele, e observou que esperava que o cavaleiro não fosse uma decepção. Enquanto isso, os refugiados elfos estavam se mudando de Jin para Egei, escapando do exército luriano. Entre eles, uma garotinha dizia a seu irmão mais velho que estava cansada e perguntou se eles poderiam descansar um pouco.
No entanto, seu irmão pediu que ela aguentasse mais um pouco e acrescentou que eles só precisavam continuar andando até chegarem a Egei. Na verdade, eles já podiam ver seu destino. A menina ficou feliz depois de ver o castelo e disse que faria o seu melhor. Infelizmente, a cavalaria luriana logo os alcançou. E seus líderes observaram os elfos com expressões maníacas, dizendo que o reconhecimento e o levantamento de terreno eram realmente chatos, mas eles tinham acabado de encontrar um esplêndido acompanhamento. Um dos soldados então perguntou a seu capitão se eles poderiam ter alguma distração, ao que o outro respondeu que eles deveriam se divertir um pouco. Imediatamente depois, eles atacaram os elfos enquanto gritavam que era hora do massacre. De volta com os irmãos, a menina disse ao irmão que estava com medo. Enquanto seu líder dizia que eles deveriam jogar suas malas fora, sair da estrada principal, ir para o campo e se espalhar. Os irmãos então começaram a correr. Mas logo depois, a menina caiu. E pediu desculpas ao irmão enquanto chorava, porque não conseguia mais correr. Seu irmão então a tranquilizou, dizendo que a protegeria, enquanto pegava um pedaço de pau para enfrentar os cavaleiros. Quanto à menina, ela começou a orar a seu Deus pedindo ajuda. Um flashback então começou, mostrando como os irmãos perguntaram à mãe sobre o conto do Deus da Floresta. No entanto, sua mãe perguntou se eles queriam que ela lhes contasse essa história ou o conto do Lorde Demônio. Ao que eles responderam que queriam ouvir o último, a mulher então lhes disse que há muito tempo, antes que um Lorde Demônio tivesse aparecido no continente norte, eventualmente ele cruzou o mar e chegou ao continente de Rodínios, e a luta contra o exército do Lorde Demônio havia sido tão devastadora que as pessoas tiveram que recuar para a floresta onde o Deus da Floresta residia. Depois, o preocupado Deus da Floresta apelou para o Deus do Sol, que então enviou seus emissários aos elfos. Esses emissários voaram no ar com navios divinos e usaram uma grande magia que queimou a terra. Portanto, com a cooperação dos heróis das 4 raças dos elfos, anões, humanos e peles de abelha, o Lorde Demônio foi selado. O menino então perguntou o que significava selado. E sua mãe respondeu que o Lorde Demônio havia sido colocado em um sono profundo, mas ela também lhes disse que um dia ele acordaria e perguntou o que eles fariam então. O menino respondeu que se tornaria um herói indo e o derrotando, enquanto sua irmã mais nova disse que faria suas orações a Deus. De volta ao presente, os cavaleiros estavam se aproximando enquanto a menina continuava orando. Mas antes que os homens lurianos pudessem alcançá-la, ocorreu uma explosão, surpreendendo seu capitão. Depois de perceber que vários de seus homens haviam sido mortos, o capitão ordenou que o resto se dispersasse, porque eles seriam exterminados se se agrupassem. Ele então disse a si mesmo que havia cometido um erro ao pensar neles como meros camponeses, e imaginou que havia arquimagos entre eles. Infelizmente, antes que ele pudesse dar outra ordem, outra explosão ocorreu, matando mais de seus homens e forçando-o a abandonar seu cavalo. Logo depois, o capitão pôde ver 2 helicópteros se aproximando dele. Infelizmente para o capitão luriano, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ele foi obliterado por um dos helicópteros. No entanto, os helicópteros não pararam por aí, e continuaram atirando contra os cavaleiros que estavam fazendo o possível para evitar serem mortos. No entanto, eles não tiveram chance, e um tempo depois os elfos ficaram atônitos. Ao perceber que seus inimigos haviam sido erradicados, é claro que eles começaram a se perguntar se os recém-chegados eram aliados ou não. Especialmente quando mais helicópteros chegaram, os elfos ficaram maravilhados com as máquinas, e ficaram ainda mais pasmos quando os seres humanos começaram a emergir delas, assim que pousaram. Os elfos até notaram que seus uniformes eram estranhos, porque não pareciam guerreiros ou magos. Além disso, os irmãos de antes também notaram que os uniformes e máquinas dos recém-chegados tinham o símbolo do sol, que eles confundiram com o emblema do Deus do Sol. Depois, um dos soldados japoneses se aproximou deles e perguntou se havia algum ferido. O menino de antes se aproximou deles e perguntou se eles eram emissários do Deus do Sol, e os soldados não entenderam sua pergunta, embora eles tenham percebido que talvez o menino os estivesse confundindo com outra pessoa devido ao desenho da bandeira japonesa, que tinha um círculo representando o Sol. No entanto, como era um menino, um dos soldados decidiu entrar na brincadeira e confirmou que eles eram de fato emissários do Deus do Sol, que haviam chegado para salvá-los. É claro que suas palavras não surpreenderam apenas os irmãos, mas todos os elfos que também as ouviram. Foi então que o resto dos elfos também notou o emblema nos uniformes e helicópteros dos soldados. Imediatamente depois, todos os elfos se ajoelharam e começaram a orar na frente dos soldados. O que fez com que aquele que havia falado antes ficasse envergonhado, pois havia causado um mal-entendido. No entanto, outro soldado lembrou-lhe que a segurança dos civis era a principal prioridade deles naquele momento.
Logo depois, o segundo soldado pediu aos elfos que embarcassem em um dos helicópteros. Mas um deles se recusou porque eles não poderiam de forma alguma andar no navio divino. Era demais para eles, o que levou a uma discussão amigável entre os soldados e os elfos. Enquanto isso, na cidade de Jin, os senhores urianos discutiam suas estratégias e seus próximos movimentos. Quando foram informados de que haviam perdido contato com o esquadrão de cavalaria que havia saído para reconhecimento. Aparentemente, o posto de observação mágica não havia detectado nenhuma reação mágica, o que era muito improvável, porque isso implicava que nenhuma serpente alada ou magia de alta classe havia sido usada. Obviamente, um dos senhores entendeu as implicações e perguntou se seus homens haviam sido aniquilados pelos demi-humanos. Naquele momento, o mago entre eles, cujo sobrenome era Washner, disse que nos últimos dias havia um boato entre os magos. Aparentemente, o país do Japão, que havia entrado na guerra após a campanha de Jin, tinha navios que usavam uma arma mágica especial. Navios lurianos haviam sido afundados com uma explosão que veio com um barulho estrondoso. Além disso, essa mesma arma havia despedaçado as serpentes aladas. Além disso, de acordo com suas projeções, mesmo 1.000 magos não seriam capazes de realizar algo assim. No entanto, apesar de tudo isso, dizia-se que nenhuma reação mágica pôde ser detectada. Logo depois, outro dos senhores acrescentou que também havia ouvido um boato relacionado a isso. Afinal, eles haviam perdido um terço de sua frota e 250 serpentes aladas durante a operação de cerco de Miark. É claro que outro senhor achou esses rumores absurdos. Ele não conseguia acreditar que uma frota capaz de conquistar Quatone por si mesma havia sido derrotada. Logo depois, outro senhor disse que as ações recentes tomadas pela pátria eram autocontraditórias. As 50 serpentes aladas que retornaram apressadamente para sua terra natal haviam sido realocadas para o serviço de guarda. Além disso, a demanda excessiva por resultados militares positivos também havia sido causada pela derrota naval. No final, outro senhor disse, depois de tomar um gole de seu cálice, que mesmo que esses rumores fossem verdadeiros, eles não poderiam simplesmente rejeitar a ordem que lhes fora dada. Afinal, seu comandante era o Lord Adam. Então, se eles ousassem desobedecê-lo, quem poderia imaginar o que ele faria com suas famílias? Sem mencionar que eles também ficaram sem tempo para fazer um segundo reconhecimento. Então eles não tiveram escolha a não ser seguir cegamente pela estrada, não importando se os rumores fossem verdadeiros ou falsos. Depois, 20.000 soldados da divisão dos senhores do leste do reino de Lúria partiram para a cidade fortaleza, Egei. Enquanto isso, na cidade de Egei, o general Nó recebeu um relatório de que um exército inimigo de 20.000 estava construindo um acampamento a 5 quilômetros a oeste de Egei. Depois de ouvir isso, Nó respondeu que 20.000 era muito pouco, então ele imaginou que o inimigo deveria estar planejando se juntar ao seu exército principal. Logo depois, seu oficial perguntou o que eles deveriam fazer. E o general respondeu que esperariam dentro da cidade. Eles reservariam seu pessoal e material até a chegada do exército principal do inimigo. Vários dias se passaram. E o cerco começou a cobrar seu preço do exército defensor. Afinal, os lurianos continuavam a assediá-los dia e noite. E não responder com palavras ou flechas às suas provocações era bastante estressante e cansativo. Obviamente, o general notou rapidamente que o moral dos soldados havia diminuído com o passar dos dias, e um de seus oficiais perguntou se eles deveriam contra-atacar com cavalaria ou serpentes aladas no dia seguinte. No entanto, Nó respondeu que eles não poderiam fazer isso, porque era exatamente isso que o inimigo queria. Se eles se lançassem em sua direção, isso poderia levar a uma batalha. Vários dias depois, o general recebeu uma mensagem do Japão. Eles queriam realizar um ataque de apoio à formação dos insurgentes 5 quilômetros, a oeste de Esh. Então, para evitar atingir forças amigas no ataque, eles estavam solicitando que não houvesse amigos dentro do perímetro de 2 quilômetros. Depois de ouvir seus planos, o general quase suspirou de alívio. Mas depois de perceber que seu subordinado ainda estava na sala, ele mudou sua expressão para uma de aborrecimento e respondeu que, embora lhes tivesse dito que não precisavam deixar seus acampamentos, ele estava de fato interessado em que tipo de batalha aqueles japoneses travariam. No final, Nó concordou com o pedido deles e informou que eles tinham sua aprovação para o ataque de apoio. Os japoneses estavam se preparando para o ataque de apoio e decidiram usar um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, a Melarust. Esse dispositivo deveria ter sido aposentado devido à proibição da Convenção sobre Munições Cluster. Mas os superiores decidiram colocá-lo de volta em serviço naquele mundo de fantasia, afinal, garantia a supressão instantânea do campo. Algum tempo depois, os helicópteros japoneses decolaram e começaram a jogar várias notas para os soldados lurianos abaixo. A princípio, eles pensaram que estavam sendo atacados e se prepararam para revidar.
Mas assim que perceberam que a outra parte havia apenas enviado uma mensagem para eles, eles rapidamente levaram um dos pedaços de papel para os senhores. Washner então relatou que o dragão que acabara de sobrevoá-los havia deixado cair papéis escritos na língua continental. A mensagem era um aviso. O exército luriano deveria evacuar os acampamentos e se retirar da área em 2 horas. Caso contrário, eles começariam seu ataque. É claro que a chegada dos japoneses deixou os senhores apreensivos. Um deles perguntou sobre o estado mental de suas tropas. E Washner respondeu que o moral estava alto, porque eles haviam interpretado a carta como uma provocação. Outro senhor então acrescentou que ainda não estava claro quantos soldados do Japão chegariam. Por outro lado, eles eram um exército de 20 mil homens fortes que não seriam derrotados tão facilmente. No final, eles decidiram sair do acampamento e encontrar os japoneses no campo. Então ordenaram aos soldados que formassem as linhas. Afinal, não importava o quão forte o Japão se revelasse. Suas tropas eram as mais habilidosas do continente. Então eles abririam caminho e sobreviveriam. Enquanto isso, na base da GSF, Oshida confirmou que eles haviam atingido o limite de tempo e perguntou sobre os movimentos dos insurgentes. Naquele momento, um oficial informou que não havia sinal de retirada, pelo contrário, eles haviam formado linhas e estavam se preparando para uma batalha. Oshida então perguntou se havia alguma tropa amiga perto deles, e o outro rapidamente respondeu que não havia nenhuma. Além disso, ele acrescentou que suas unidades estavam prontas para atirar a qualquer momento. Depois de confirmar isso, Oshida ordenou o início do ataque. No local onde o Meres havia sido colocado, os operadores estavam confirmando seus alvos. O objetivo do fogo de supressão da área eram os insurgentes posicionados a oeste de Ajay. Logo após o início do ataque, no exato momento em que os foguetes foram lançados, o senhor encarregado do exército luriano teve uma premonição. Uma premonição de morte certa. Pouco depois, várias explosões inundaram o local, matando os soldados lurianos, sem que eles tivessem a chance de retaliar ou fazer algo a respeito. É claro que a visão daquilo esmagou o moral do senhor, porque os veteranos, seus companheiros de armas, e seus soldados haviam acabado de ser aniquilados enquanto tentavam escapar das chamas explosivas. Quanto a Washner, ele estava confirmando da pior maneira possível que os rumores eram verdadeiros. Os japoneses eram capazes de criar grandes explosões sem qualquer mana detectada, um poder que nem mesmo um arquimago poderia alcançar. Depois de testemunhar aquela carnificina, o senhor encarregado e Washner pensaram que, em vez de uma arma mágica, eles estavam testemunhando algo semelhante ao sopro de um dragão divino. E se perguntaram se o Japão havia se aliado ao dragão divino. Enquanto isso, Nó estava usando um telescópio para observar o campo de batalha e notou as explosões. O que o fez se perguntar o que estava acontecendo ali, naquele momento. Seu oficial perguntou se aquele era o resultado do ataque do Japão. Mas o general se recusou a acreditar, porque os japoneses nem haviam saído de seu acampamento. No final, eles não conseguiram entender o que havia acontecido. Mas não se importaram muito porque o exército luriano havia desaparecido. O que foi uma grande vitória, especialmente considerando que eles não haviam perdido um único soldado. O que aquelas pessoas não sabiam era que o general Nó estava de fato começando a se perguntar se aquele era o poder do exército do Japão, do exército de Oshida. Após a Batalha de Ijei, o Principado de Quatone realizou uma sessão de emergência no Senado. Mesmo que tivessem testemunhas bem informadas sobre o Japão, o resultado inacreditável da batalha ainda jogou o Senado no caos. Afinal, eles haviam aniquilado 20 mil homens em vários minutos, o que os fez se perguntar se os japoneses tinham armas mágicas de algum tipo, quanto a outros membros do Senado. Eles acreditavam que os feitos do Japão eram muito semelhantes aos mencionados nas lendas do antigo Império Magi. Depois de um tempo, o primeiro-ministro decidiu assumir o controle da sessão e disse que eles começariam a discutir o tópico principal da programação daquele dia. Eles haviam acabado de receber a proposta do Japão para recapturar a cidade de Jin. Os japoneses já haviam terminado seus preparativos e deixado a decisão final em suas mãos. Assim que os membros do Senado ouviram isso, eles votaram por unanimidade para concordar com o plano do Japão. Afinal, isso era uma coisa boa para eles, e não havia demérito para Quatone, já que o próprio Japão queria fazê-lo. Além disso, para ser honesto, naquele momento eles só podiam contar com eles. Enquanto isso, no quartel-general luriano, na cidade de Jin, Lord Adam perguntava a um de seus subordinados se ainda não havia comunicações da divisão do Senhor do Leste, o que foi confirmado pelo outro. É claro que isso incomodou muito Adam. O senhor então perguntou sobre as serpentes aladas que voavam em direção a Ajay, e o outro respondeu que deveriam chegar a qualquer momento.
Enquanto isso, as serpentes aladas chegaram ao acampamento da unidade de vanguarda. E seus cavaleiros ficaram surpresos, porque não havia ninguém lá. Logo depois, um dos cavaleiros notou um cheiro de terra queimada e quase imediatamente eles viram muitos cadáveres no chão, o que os fez se perguntar se uma batalha havia ocorrido ali. No entanto, eles ficaram atônitos quando perceberam que aqueles cadáveres pertenciam a seus companheiros de armas, depois de ver a bandeira que eles carregavam. É claro que eles não podiam acreditar no que estavam vendo, porque aquele exército havia sido completamente aniquilado. No entanto, eles decidiram relatar suas descobertas ao quartel-general. Naquele momento, um helicóptero apareceu e imediatamente abriu fogo contra as serpentes aladas. De volta à cidade de Jin, Lord Adam recebeu um relatório de emergência, que dizia que eles haviam perdido contato com a unidade de reconhecimento de serpentes aladas. O comandante pediu os detalhes, e o mensageiro disse que em sua última mensagem eles estavam dizendo que uma bola de fogo os estava perseguindo. Obviamente, Adam tomou isso como uma piada devido ao absurdo daquelas palavras e lembrou ao outro que se ele estivesse falando bobagens, seria imediatamente executado. Afinal, eles estavam na presença do general Pander, que havia sido especialmente enviado para lá para capturar EJ. O general então lembrou a Adam que gritar não resolveria nada e pediu que ele se concentrasse no que eles poderiam fazer. Ele então perguntou ao chefe de gabinete como estava a defesa de sua força principal, ao que o outro respondeu que eles tinham 44 serpentes aladas em patrulha contínua. Pander ficou surpreso com o número de unidades que eles estavam usando para patrulhar, mas o chefe de gabinete respondeu que, como havia uma alta possibilidade de que a divisão dos Senhores do Leste tivesse sido aniquilada pelo ataque de Quatuin e do Japão, eles não podiam se dar ao luxo de serem pegos de surpresa pelo inimigo. Enquanto o general e o chefe de gabinete discutiam os detalhes das operações, um jovem, que usava um manto de monge, aproximou-se de Adam e sussurrou algo em seus ouvidos que fez o senhor suar. Logo depois, Adam disse ao general que voltaria para o Castelo Alto e solicitaria reforços, caso precisassem de mão de obra para defender Jin. Afinal, se ele solicitasse pessoalmente, seria mais fácil convencê-los. Depois de ouvir a sua proposta, Pander concordou, dizendo que o assunto era demasiado grave para ser confiado a um mero mensageiro, ao que Adão respondeu que iria certamente ao encontro das expectativas do general. Algum tempo depois, um Adão muito assustado fazia o seu cavalo galopar a toda velocidade, enquanto pensava que o Japão poderia estar a usar as armas mágicas das lendas. Além disso, não só tinham falhado na captura de Ejei, como toda a campanha de Quatões podia ser considerada um fracasso naquele momento, pelo que ele precisava de comunicar isso a essa pessoa. De volta à cidade de Jin, Pander olhava para os Wyverns a sobrevoar a cidade, e disse que, com aquele número de patrulhas aéreas, não poderiam ser apanhados de surpresa em caso de ataque. Acrescentou então que confiaria as linhas da retaguarda a Adão e concordou com o chefe do Estado-Maior em regressar ao quartel-general do Exército de Subjugação Oriental. Nesse preciso momento, ocorreram várias explosões no céu. Problema em data center da Ausnzel provocou instabilidade em sites e aplicativos, enquanto seus cavaleiros gritavam que algo os estava a perseguir. Um general estupefacto testemunhou então como todos os Wyverns foram massacrados, sem terem a oportunidade de contra-atacar. Não só ele, mas todos os soldados ficaram aterrorizados ao ver os Wyverns a serem despedaçados. Para piorar as coisas para o exército luriano. Logo a seguir, 2 caças chegaram à cidade e, sob o olhar espantado dos soldados assustados, aniquilaram os Wyverns restantes. Claro que, assim que os soldados viram aquilo, começaram a dizer que aquelas criaturas não eram Wyverns, mas sim monstros. Naquele momento, o chefe do Estado-Maior gritou ao general Pander que deviam entrar no quartel-general o mais depressa possível, porque era perigoso lá fora. Enquanto entravam no quartel-general, o general pensava que aquilo não era obra de mortais. O poder que acabara de testemunhar podia dominar o mundo. Esse poder representava o regresso do antigo Império dos Magos. Havia uma lenda que toda a gente naquele mundo já tinha ouvido antes. Um país com um nome tão tabu que a humanidade o chamava simplesmente de Antigo Império dos Magos, para evitar usar o seu verdadeiro nome, o Império Ravernal. Com o tremendo poder que possuíam, construíram uma civilização avançada, dominaram todas as raças e impuseram seu poder com uma tirania severa no seu progresso extremo. Chegaram mesmo a pisar o domínio dos divinos. Os deuses, que ficaram zangados com essa ação insolente, decidiram deixar cair uma estrela sobre esse império, destruindo-o. Restava apenas uma estela indestrutível. Uma estela que continha uma proclamação sinistra. No dia do nosso regresso, o mundo prostrar-se-á mais uma vez diante de nós.
Uma vez concluída a recaptura da cidade de Jin, Ushida teve uma reunião com o primeiro-ministro de Quatone. Naquele momento, o governo japonês apresentava-lhes uma nova proposta que guiaria suas próximas ações. No entanto, quando o primeiro-ministro a ouviu, ficou espantado. O elfo não conseguia acreditar no que tinha ouvido, porque o governo japonês estava a apresentar-lhe o plano para pacificar a capital luriana. O primeiro-ministro quis verificar o que o outro tinha dito e perguntou se estavam a planear uma operação para obter o controle da capital do reino da Lúria. Perguntou também se algo assim era realmente possível, o que Ushida confirmou. Entretanto, na capital da Lúria, Jinhag, estava a decorrer uma reunião estratégica. Aí, o general Padjin informou que a sua base estratégica em Jin e todos os senhores que formavam seu exército de conquista oriental tinham caído. Depois de ouvir isso, um nobre perguntou a um velho, chamado Lord Mouse, sobre o relatório que afirmava que o Japão tinha usado armas mágicas durante o seu ataque. No entanto, o Lorde respondeu que não possuía o conhecimento para responder a isso, e perguntou ao general a sua opinião sobre o assunto. No entanto, o general também se esquivou à pergunta, dizendo que, como seu mágico da corte real e Amiri tinha um vasto conhecimento sobre o assunto, era melhor que ele respondesse a essa pergunta. O mágico respondeu rapidamente que, segundo as lendas, os horrores de luz, que castos poderiam ser considerados magia antiga, referia-se às balas de luz guiadas e essas armas mágicas. Faziam-no pensar que o Japão era o Império Ravernal. Obviamente, isso espantou toda a gente, porque sabiam as implicações se isso fosse verdade. O general tomou a palavra e disse que, se fosse esse o caso, isso poderia explicar a sua contínua derrota e a perda devastadora. No entanto, Lord Mouse discordou disso e disse que, se eles fossem o antigo Império Magi, não teriam estabelecido uma relação diplomática com os países vizinhos. Além disso, segundo as lendas, quando o antigo Império Magi se reanimasse, o céu ficaria momentaneamente envolto em trevas e esse fenômeno não tinha ocorrido. O mágico disse então que recentemente tinha havido um evento em que a noite se tinha transformado em dia por um breve momento, o que era o oposto do que a lenda dizia, pelo que acabou por se desculpar por ter mencionado o nome daquele país de uma forma tão apressada. Após a reunião, algumas das pessoas que tinham estado presentes continuaram a discutir a intenção do Japão, porque tinham a certeza de que, com base nas condições daquele momento, era seguro assumir que o exército do Japão avançaria para sua capital. Tendo isso em consideração, decidiram reforçar o sistema de vigilância à volta da capital, mantendo toda a gente em alerta máximo. Tiveram de usar todas as unidades de Wyverns defensivas, que restavam na capital para vigilância noturna. Lord Mouse perguntou então como deveria comunicar ao seu governante o estado dos planos para invadir Quatone a partir daquele momento, o que deixou o general e os restantes embaraçados e com medo. Entretanto, na base do Japão, um soldado perguntou a Ushida se era verdade que a batalha decisiva estava iminente. Ao que o outro respondeu que o Japão tinha aceitado a responsabilidade de prender o 34 Faro Rei da Lúria, Ag Lúria. As acusações contra ele eram de conspiração para cometer atrocidades contra civis. O soldado disse então que seria uma operação no coração do inimigo, pelo que precisavam de ponderar as coisas cuidadosamente para evitar que civis fossem apanhados na batalha. O comandante da divisão concordou com isso e disse ao soldado que deviam verificar todos os pormenores para se certificarem de que nada tinha sido esquecido ou estava errado no plano. De volta à capital da Lúria, desta vez no Porto Norte. Tudo estava calmo até que um caça largou várias bombas e destruiu vários navios. Claro que isso alertou os soldados lurianos e foi-lhes ordenado que se afastassem dos navios, uma vez que o inimigo os estava a avisar. Além disso, os civis também estavam com medo, depois de confirmarem que o país do Japão tinha finalmente ido atacá-los. No quartel-general naval da Lúria, um soldado ordenou que se usasse a comunicação mágica para contactar o quartel-general da defesa. Afinal, os seus navios estavam sob ataque, e para piorar as coisas, não conseguiam lidar com o ataque aéreo do inimigo, pelo que precisavam de solicitar apoio ao esquadrão de cavaleiros de Wyverns. Pouco depois, o segundo esquadrão foi enviado para vigiar a capital. Entre eles, havia um jovem rapaz que estava muito entusiasmado, porque aquela seria a sua primeira saída. Para não mencionar que o seu capitão lhe aumentou o moral, dizendo que tinha expectativas em relação a ele e ao seu Wyvern. Algum tempo depois, na costa norte do continente de Rodinia, dentro de um dos navios de guerra do Japão, o homem responsável pelo radar informou que tinham conseguido atrair os Wyverns inimigos. Logo a seguir, outro soldado disse que deviam prosseguir com o plano e comunicar isso imediatamente à base estratégica principal. Entretanto, no oeste de Quatone, especificamente na fronteira do Reino da Lúria, Ushida ordenou que a 7ª Divisão avançasse.
Dirigiam-se para a base das forças insurgentes que tinham transgredido a fronteira nacional, dirigiam-se para Jinhag. Além disso, mais Akinguês estavam a descolar da base das FDZ de Quatoen, a fim de apoiar o ataque. De volta ao segundo esquadrão de Wyverns. O novato estava maravilhado com as vistas da capital. E nesse momento, outro cavaleiro lembrou-lhe que a defesa da capital era sua oportunidade de brilhar, pelo que não deveria exibir uma conduta desagradável, ao que o rapaz respondeu que, fosse quem fosse o inimigo, ele o repeliria. Boa sorte com isso. Quase imediatamente, um míssil obliterou o homem, que tinha dado o lembrete ao jovem, juntamente com o seu Wyvern. Isso assustou o jovem, especialmente porque quase imediatamente ocorreram outras explosões, matando mais cavaleiros. No final, o Wyvern reagiu antes do jovem e decidiu fazer uma aterragem forçada, apesar das ordens do cavaleiro que pedia ao seu parceiro para regressar ao céu. Felizmente, o jovem e o Wyvern sobreviveram. Mas quando estava prestes a começar a queixar-se, ficou chocado com uma visão macabra de todos os Wyverns do seu esquadrão a serem reduzidos a pedaços e a caírem do céu. O jovem recordou algo que lhe tinha acontecido quando era criança. Nesse dia, tinha saído de casa e ido para a floresta. Infelizmente, devido à sua falta de experiência, ficou demasiado absorto a apanhar bagas, o que acabou por o levar a perder-se e a encontrar uma besta demoníaca. Claro que naquele momento, tinha certeza de que ia morrer, mas felizmente apareceu um Wyvern e, com um só sopro, derrotou a besta demoníaca. Em seguida, bateu orgulhosamente as asas, mostrando-lhe o auge da galanteria majestosa. De volta ao presente, depois de ver o comportamento do Wyvern, o jovem concluiu que estava com medo, o que o surpreendeu, porque era difícil de acreditar que o governante do céu pudesse sentir medo. Entretanto, no castelo, Yamirai estava confuso porque não conseguia identificar a origem do ataque, porque não conseguia detectar qualquer assinatura mágica. Logo a seguir, a quarta torre de vigia informou que tinham avistado unidades inimigas a invadir a partir do noroeste. Nesse momento, o mágico conseguiu finalmente ver os atacantes, mas manteve a calma porque, como o inimigo não era o antigo Império dos Magos, não tinham nada a temer. Ordenou então aos seus homens que levantassem os seus cajados. No entanto, o ruído alto produzido pelos caças enquanto voavam perturbou o canto dos magos. Para não mencionar que os 5 indês eram mais rápidos do que a velocidade a que os magos conseguiam recitar os seus feitiços. Mesmo assim, conseguiram lançar o feitiço, e várias bolas de fogo foram lançadas em direção aos caças. Infelizmente, os Even Kishingwais eram simplesmente demasiado rápidos e conseguiram desviar-se do ataque com facilidade. De volta ao porto, o almirante Wally, o homem no comando do local, estava incrédulo depois de ver como os Wyverns, que tinham sido enviados como apoio, tinham sido obliterados pelas forças inimigas. Infelizmente, não teve tempo para ficar espantado, porque um dos seus homens informou-o de que vários navios inimigos se aproximavam. Logo a seguir, os navios de guerra do Japão começaram a bombardear os navios orianos, usando seus canhões. Tudo estava a acontecer demasiado depressa, e o almirante quebrava a cabeça a tentar descobrir o que devia fazer. Mas no final, todos os seus esforços foram fúteis, e todos os navios orianos foram destruídos. De volta com o jovem. Ele estava a tentar mover o Wyvern, usando as rédeas, em vão. Começou mesmo a implorar ao seu parceiro que se movesse, dizendo que não havia mais inimigos. Passado algum tempo, outro soldado encontrou-o e perguntou-lhe a que unidade pertencia, ao que o jovem respondeu rapidamente, acrescentou também que não tinha sofrido qualquer ferimento. O outro soldado também reparou que o Wyvern estava ileso, e disse ao jovem que ele tinha sorte por ter conseguido isso. No entanto, o jovem não estava satisfeito com o seu desempenho, e disse que, devido à sua inexperiência na montaria, tinha sido forçado a retirar-se do combate. Na verdade, tinha a certeza de que, quando regressasse, esse mau desempenho seria registrado. O outro soldado, com uma cara séria, disse-lhe que não achava que o jovem se devesse se preocupar com isso naquele momento. Obviamente, isso confundiu o jovem. Mas o outro soldado acrescentou rapidamente que todos os Wyverns da capital do reino, exceto ele, tinham sido abatidos. A primeira reação do jovem foi de incredulidade. E ele gritou ao outro soldado que o que ele tinha dito era absurdo. Afinal, havia 1.070 unidades, mesmo que o seu adversário tivesse sido uma grande potência do continente. A aniquilação total não seria possível. No entanto, assim que a realidade o atingiu, ele simplesmente caiu de joelhos. Ele está triste agora, mas o meu rapaz é a definição de sorte. Algum tempo depois, na capital.
Estava a decorrer outra reunião em que o general Patagni pedia veementemente uma explicação para o resultado da batalha que tinha acontecido nesse dia. Chegou mesmo a dizer que os pormenores triviais não tinham importância e pediu às pessoas presentes que falassem sem restrições. Um homem tomou então a palavra e disse que as suas forças navais tinham sido obliteradas, juntamente com o quartel-general. Além disso, o bem-estar do escalão superior não era claro, pelo que as investigações posteriores tinham sido interrompidas. Era a vez de Amiri, e o mágico disse que era bastante vexatório, mas tinha de admitir que a sua magia simplesmente não conseguia atingir os alvos porque eram demasiado rápidos. Depois, outro homem acrescentou que o exército que protegia a sua capital estava em óptimas condições, mas sem o corpo do Wyvern, o seu moral seria afetado. Lord Mouse aproveitou então a oportunidade para falar com o enviado do Império de Papardia, para lhe perguntar se, considerando o perigo que ameaçava a Lúria, o seu país estaria disposto a ajudá-los como uma coisa única. Claro que as restantes pessoas presentes susteram a respiração, à espera da resposta. Depois de ouvir o pedido, o enviado disse rapidamente que o rei era um tolo que só descansava. Além disso, devido à incompetência das pessoas presentes naquela reunião, as coisas tinham corrido mal. Acrescentou também que o seu país tinha atravessado uma ponte perigosa para investir no reino da Lúria, porque esperavam ganhar algo em troca assim que o continente fosse unificado. No entanto, naquele momento não tinham nada a oferecer, nada a negociar. No final, a sobrevivência da Lúria não era de toda a sua preocupação. Assim que o enviado disse estas palavras, desculpou-se e abandonou a reunião. Assim que saíram, o general Patagini mostrou a sua raiva batendo com o punho na mesa. Mas, antes que pudesse fazer mais alguma coisa, um lorde tomou a palavra. E disse que estava a perguntar-se por que é que o Japão não tinha enviado a sua força terrestre na batalha daquele dia. Além disso, o relatório do seu exército de conquista oriental não tinha qualquer registro de forças terrestres japonesas. Acrescentou então que, se a força terrestre inimiga estivesse em Quatoin, teriam aproveitado a oportunidade para destacar também a infantaria. Estas palavras trouxeram um raio de esperança aos lords, porque pensaram que, mesmo que o Japão fosse forte como um todo, se a sua infantaria fosse fraca, não conseguiriam tomar a sua capital, a menos que recebessem um ataque surpresa. No final, a ordem de guarda da capital da Lúria era a força de cavaleiros de elite especializada em guerra terrestre, pelo que, com eles encarregues da defesa, talvez pudessem impedir a invasão da sua capital real. Mal sabiam eles que a infantaria do Japão se aproximava silenciosamente de Jinhag. Na câmara do Palácio Real em Jinhag, um cavaleiro disse ao outro que o Palácio Real não cairia. No entanto, o outro não estava tão otimista e respondeu que não sabia se cairia, mas se por acaso isso acontecesse, confiaria o monarca a eles, os guardas reais. Afinal, se perdessem o rei, a Lúria nunca mais se levantaria, pelo que definitivamente não o deveriam perder. Pouco depois, um cavaleiro estava a dar o seu relatório ao rei, devido ao ataque mágico lançado pelo país do Japão. O seu exército tinha perdido todos os seus navios de guerra e bases navais. Além disso, o seu corpo de Wyverns também tinha sido aniquilado. Para piorar as coisas, havia a possibilidade de o inimigo destacar a sua infantaria para avançar no seu território, pelo que destacariam seu exército para tirar vantagem geográfica. Fariam uma emboscada nos arredores de Beaus, de uma só vez, e enfrentá-los-iam em combate corpo a corpo. Nessa altura, os seus inimigos não deveriam ser capazes de usar as suas poderosas armas mágicas. Depois de ouvir isso, o rei perguntou sobre o exército de 400.000 homens dos lordes e nobres. E o outro respondeu que tinham decidido ficar a observar, sem responder ao apelo às armas. Imediatamente a seguir, o monarca ordenou a prisão de todos os seus descendentes que vigiam na capital real. O governante estava ciente de que a sua decisão poderia incitar mais confusão e perturbar a ordem. Mas não havia outra maneira. Afinal, ele tinha de alguma forma visto os Wyverns a explodir e a serem espalhados em pedaços às mãos de umas coisas voadoras de aspecto estranho. O que tinha sido uma visão muito assustadora. Entretanto, numa base japonesa, Oshida dizia aos seus homens que iam entrar numa batalha dura, mas que a operação seria uma diversão para atrair o exército inimigo. Lembrou também às suas tropas que Quatoin e Kuila eram as linhas de vida vitais da alimentação e energia do Japão. Pelo que prolongar essa guerra não só prejudicaria os interesses do seu país, como poderia ameaçar o próprio destino dos seus compatriotas. Pelo que estavam prestes a entrar numa batalha para proteger o Japão, era por isso que cada homem ali devia gravar estas palavras no seu coração. Na manhã seguinte, no deserto de Jinhag, as forças terrestres do Japão estavam muito perto da capital da Lúria. Então, um dos soldados que estava em cima de um tanque disse ao outro soldado que estava com ele que precisavam de ser descobertos pelo inimigo, embora estar tão perto da capital real os tivesse a deixar estressado. O plano era simples, só tinham de abater uma das torres de vigia para atrair o inimigo. Mas se disparassem com os canhões dos seus tanques da posição onde estavam, havia o risco de danificar a cidade e as redondezas.
Consideraram também usar um tiro de obus de ângulo elevado para limitar os danos à torre. Mas a ideia foi rapidamente descartada, porque o risco de matar civis era demasiado elevado. No final, decidiram deixar que o regimento de combate blindado com obuses fizesse o trabalho. Algum tempo depois, 2 homens estavam encarregues de patrulhar, quando um deles conseguiu localizar as forças terrestres do Japão. Tinha visto os tanques do Japão e confundido-os com armas de cerco. Depois de ouvir isso, o outro ordenou rapidamente que se ligassem à Ordem dos Cavaleiros de Defesa com o transmissor mágico. O outro informou rapidamente que o inimigo tinha sido visto a 4 quilômetros a norte da sua posição. Além disso, um grande número de armas de cerco estava a caminho da cidade. Logo depois de as forças terrestres do Japão terem começado o ataque visando a torre de vigia, a explosão apanhou o homem responsável de surpresa, porque não conseguia perceber como tinham conseguido lançar um ataque surpresa, embora tenha chegado rapidamente a uma conclusão. Tinham acabado de passar por Beals, atravessando o deserto e evitando a estrada principal. Entretanto, o general Patagene foi informado do ataque mágico, e foi também informado de que as armas de cerco do inimigo tinham parado seu avanço a cerca de 4 quilômetros da sua posição. O general respondeu imediatamente que deviam usar a sua mobilidade. Não os deixando disparar a sua feitiçaria em grande escala, iam confrontá-los com 400 unidades de cavalaria. No entanto, disse também aos seus homens para não se esforçarem demasiado. Assim que tivessem compreendido a natureza dos ataques do inimigo, deviam retirar-se imediatamente. Pouco depois, 400 unidades de cavalaria galopavam em direção aos japoneses, gritando que a sua vantagem estava na velocidade. Infelizmente para eles, quase imediatamente, um a um, os cavaleiros começaram a ser mortos por uma arma que não compreendiam. Mas o que tornou a batalha pior foi que eles podiam lutar sem se aproximarem demasiado da capital, confiando nas suas armas. E o massacre continuou às mãos de uma enorme metralhadora. Algum tempo depois, um soldado ferido regressou e informou que, embora o seu inimigo pudesse ser pouco numeroso, eles podiam lançar balas de luz com as suas armas. Depois de ouvir o relatório, um dos seus superiores elogiou-o por ter regressado vivo e ordenou-lhe que fosse tratado. Depois, começaram a desenvolver uma nova estratégia. Eles iriam espalhar as suas forças ao aproximarem-se dos tanques japoneses, a fim de esgotar o seu poder mágico. No entanto, a desvantagem desse plano era que o seu exército seria morto um após o outro dessa forma. No entanto, outra pessoa disse que os escudos da infantaria pesada poderiam aguentar de alguma forma, o que foi refutado por outra pessoa, dizendo que as balas inimigas podiam perfurar a armadura de metal. No final, decidiram que toda a infantaria pesada seria destacada do portão da frente para atrair as balas de luz. Quanto ao resto dos soldados, seriam destacados do outro portão, que estaria no seu ponto cego. Começou um flashback que mostrava algures em Jinhaga. Uma mulher a dar ao seu marido um escudo grande e pesado com um sorriso. O homem pegou nele e disse que o escudo tinha sido transmitido pelos seus antepassados e que era a sua herança de família. Acrescentou também que, segundo um avaliador de antiguidades, aquele escudo era feito de ligas, a tecnologia do antigo Império dos Magos. No entanto, naquele momento, o homem tinha suas dúvidas e perguntava-se se aquele escudo era uma falsificação. Mas a sua mulher disse-lhe que, quando o tesouro desabou devido a um terremoto, apesar de o escudo ter ficado soterrado sob os escombros, não tinha sequer um arranhão. O homem decidiu pegar o escudo para deixar sua esposa à vontade. De volta ao presente, os tanques abriram fogo contra os soldados de infantaria, que haviam formado uma formação na frente deles. E, como o general Patogem esperava, os escudos não bloquearam as balas inimigas. No entanto, o general ficou surpreso, porque um único soldado conseguiu resistir. Aquele homem também estava usando seu escudo para bloquear as balas, mas a diferença era que o escudo era capaz de parar os projéteis. Na verdade, enquanto usava toda a sua força para manter o escudo imóvel e via a carnificina que o cercava, o homem não pôde deixar de ser grato à sua esposa. Quanto às testemunhas do lado luriano, começaram a pensar que um herói havia descido ao seu exército, afinal, imune às balas leves, ele havia dado um passo à frente, o que estava dando o exemplo para o resto dos soldados. Logo depois, a cavalaria começou seu ataque contra os tanques japoneses. Por outro lado, um soldado japonês a bordo de um tanque disse a seu parceiro que não conseguia acreditar no que tinha visto. Um escudo trazido por um único homem era capaz de bloquear tiros de metralhadora. Obviamente, o soldado não tinha ouvido nada parecido. Quanto ao seu parceiro, ele respondeu que poderia ser uma ameaça à sua operação. No entanto, acima disso, ele queria pegar aquele escudo e estudá-lo.
Naquele momento, eles foram alertados de que a cavalaria inimiga estava se aproximando de sua posição. Imediatamente depois, o comandante da divisão presumiu que o aparecimento de um herói havia impulsionado as tropas inimigas, e também percebeu que poderia se tornar problemático para eles se fossem cercados por elas. Enquanto isso, a bordo de um dos porta-aviões do Japão, um soldado informava seu comandante que a 7ª Divisão da Estratégia havia pedido apoio. Depois de ouvir isso, o comandante ordenou que os A-7 4D e os ARIA se preparassem para a partida. Logo depois que vários helicópteros decolaram. Algum tempo depois, no campo de aviação Jinhae Wyvern, um soldado relatou a seu superior que objetos voadores pertencentes ao país do Japão estavam passando pelo céu acima do Porto do Norte. Eles mal haviam sido descritos como uma criatura viva e fora confirmado que estavam se dirigindo para sua posição. O superior perguntou imediatamente se aqueles eram os dragões de ferro e ordenou ao soldado que pedisse sua descrição. Infelizmente, o soldado respondeu que parecia que os observadores entraram em pânico e abandonaram seus postos, sem mencionar que seu esquadrão Wyvern havia sido aniquilado. Naquele momento, o cavaleiro novato de antes apareceu e se ofereceu para ir em uma missão de reconhecimento, surpreendendo os outros dois que não reconheceram o jovem. O recém-chegado então se apresentou como Tanakane, um cavaleiro do 2 Esquadrão Wyvern. Ele então pediu aos outros que o deixassem ir, porque apenas um Wyvern poderia derrubar um Wyvern, mesmo que o inimigo fosse o Dragão de Ferro. Pouco depois, ele estava voando em direção ao inimigo enquanto dizia que fugir não era o fim. Depois de um tempo, o jovem conseguiu ver os objetos voadores e imediatamente notou que eles eram lentos, o que o fez pensar que tinha uma chance de derrubá-los. Logo depois, ele escolheu um alvo e ordenou que o Wyvern lançasse um ataque de sopro contra ele. No entanto, o helicóptero conseguiu desviar do ataque, o que surpreendeu o jovem que pensava que os inimigos eram monstros. No entanto, ele não foi a única pessoa surpresa. O piloto do helicóptero que havia sido atacado também estava incrédulo, pois não conseguia explicar por que ainda havia Wyverns lá. Afinal, os Enkin Queen Jays supostamente os haviam exterminado. Essa distração foi considerada pelo jovem como uma abertura, e ele imediatamente ordenou que seu Wyvern lançasse um segundo ataque de sopro. Depois de ver isso, o piloto sabia que não seria capaz de evitá-lo. Então decidiu atacar com as metralhadoras de frente. No final, o Wyvern foi abatido, e, enquanto caía do céu, o jovem disse a seu parceiro que eles haviam se atingido, o que significava que haviam conseguido acertar um golpe. Quanto ao piloto, ele relatou que havia sido atingido e, embora não houvesse anomalia alguma nos sensores, ele decidiu retornar à base por precaução. Assim que o jovem percebeu que o helicóptero não havia sofrido nenhum dano, apesar de ter recebido um golpe direto, ele pensou que era um absurdo, e então pediu desculpas ao seu parceiro. Bem, acho que a sorte dele finalmente acabou. De volta aos tanques, a cavalaria estava se aproximando. Mas naquele momento, os helicópteros chegaram e começaram a atacá-los com seus mísseis, matando quase todos eles e criando caos. Na verdade, o que fez os soldados restantes sentirem desespero foi que o herói que acabara de descer havia sido morto com apenas um golpe daqueles mísseis. No final, quase toda a cavalaria foi exterminada, embora alguns soldados feridos conseguiram retornar para serem tratados. Naquela noite, um homem estava em um dos telhados do castelo pensando que, aparentemente, aqueles insetos não podiam voar à noite. O homem, que parecia um assassino, era o terceiro comandante da cavalaria, Cálcio da Noite. Ele então pensou que a noite conquistava tudo, e que eles haviam esperado por aquele momento. Depois, ele pensou que eles fariam o Japão tremer no escuro. Cálcio então foi até Patágine e pediu que o deixasse ir, mas o outro respondeu que a estratégia de usar sua infantaria pesada e espalhar o ataque não havia funcionado no final. O Japão parecia não conhecer limites, então eles não podiam se mover descuidadamente. No entanto, Cálcio disse que não importava o quão fortes eles fossem, eles ainda eram humanos, então eles precisavam descansar. No final, o acampamento do exército japonês estava pronto para seus homens o tomarem. Depois de ouvir isso, o general decidiu permitir que Cálcio e seus homens lançassem um ataque surpresa. Assim que se aproximaram do acampamento, notaram algo estranho. A atmosfera estava estranhamente silenciosa. Não havia sequer uma única fogueira. Cálcio até disse que os japoneses eram um bando de esquisitos, porque embora tivessem vencido a batalha, não havia rugidos ou qualquer forma de celebração. O que eles não sabiam era que todos os seus movimentos estavam sendo seguidos pelos soldados japoneses, graças aos seus óculos de visão noturna. Na verdade, um dos soldados encarregados dessa tarefa disse que, quando se está contra uma força inimiga avassaladora, a próxima jogada que se pode fazer é um ataque noturno. Então o movimento do inimigo estava dentro do esperado. Ele então ordenou que preparassem os sinalizadores. Logo depois, eles dispararam os sinalizadores, iluminando toda a área.
Claro, Cálcio percebeu isso rapidamente e ficou pasmo porque a luz estava caindo, expondo-os completamente. Para piorar as coisas, a luz era tão intensa que eles acabaram ficando cegos por ela. No topo das muralhas do castelo, Patágine gritava para Cálcio recuar enquanto se sentia impotente. Não muito longe dele, Ymir estava surtando, dizendo que uma magia tão absurda como aquela nunca havia sido registrada em nenhuma literatura, lenda ou folclore. Apenas o antigo Império Mago era capaz de fazer algo assim. De volta aos japoneses, o comandante da divisão disse que eles estavam entrando na fase final da estratégia de divisão e ordenou a destruição do portão da frente. Logo depois, o portão foi destruído e o comandante ordenou que a divisão avançasse. Dentro do castelo, Patágine e Amuri, Maus e os cavaleiros ficaram pasmos. Até o rei ficou surpreso, pois sentiu os tremores no castelo devido à explosão. Sem mencionar que o portão da frente, o inexpugnável portão da frente, havia sido destruído, o que significava que o país do Japão pretendia resolver tudo naquela noite. No topo das muralhas do castelo, um soldado alertou o resto que as armas de cerco inimigas estavam avançando e ordenou que reunissem todos os soldados da reserva no portão da frente o mais rápido possível. Enquanto isso, o general Patágine comunicou-se com um cavaleiro via magia para lhe dizer que ele saudaria o exército japonês no portão da frente e pediria ao outro que protegesse seu rei por qualquer meio necessário, ao que o outro respondeu concordando. O cavaleiro que foi encarregado de proteger o rei começou a fazer seus preparativos. E, enquanto caminhava por um corredor, encontrou duas criadas. Ele então disse a elas para irem com ele, porque ele as tornaria úteis para seu grande rei. Enquanto isso, o general Patágine perguntou a Lord Maus como estava a reunião do exército, e o outro respondeu que havia reunido todos os homens que podiam lutar e lhes dera armas. Ele então disse ao general que não podia se apressar para enfrentar a morte porque Lúria ainda precisava dele, naquele momento. E Amuri chegou e disse que daria cobertura ao general. O general Patágine então agradeceu ao mago e disse que estava orgulhoso de tê-los todos como seus camaradas. Enquanto pensava que os sentimentos de seus camaradas, que já haviam perecido, residiam em seu coração. Pouco depois, o general, o mago, e muitos soldados se prepararam para enfrentar o exército japonês de frente. Por outro lado, um dos soldados, dentro dos tanques, começou a se preocupar, porque aparentemente algo que eles esperavam que acontecesse não havia acontecido, e se eles continuassem avançando, acabariam no meio de um confronto frontal completo. Ele até perguntou se eles deveriam recuar, mas outro soldado respondeu que isso não era uma opção. Se eles não conseguissem chamar a atenção do inimigo, a estratégia falharia. Naquele momento, vários helicópteros chegaram ao castelo. E um dos soldados a bordo disse que era bom que o inimigo estivesse fixado na seta de visão. Logo depois, outro soldado disse ao primeiro que esperava que ele tivesse gravado a planta do interior do Palácio Real em sua cabeça. Depois de ouvir isso, o primeiro respondeu rapidamente que havia treinado até que aparecesse em seus sonhos. O segundo então disse que eles estariam enfrentando os guardas dentro do castelo, e avisou o outro para se certificar de identificar adequadamente os civis desarmados. Logo depois, os helicópteros começaram a atacar, usando metralhadoras para cobrir os soldados japoneses que haviam começado a descer de rapel. Afinal, vários soldados dentro do castelo os haviam detectado, e estavam tentando atacar os soldados que desciam. Vários esquadrões de infiltração japoneses estavam dentro do castelo procurando pelo rei. E ao fazê-lo, encontraram as câmaras de tortura. Mas isso não os deteve e eles continuaram avançando. Lançando alguns feitiços invisíveis sobre eles, eles conseguiram romper o corredor no treio andar. Na verdade, o soldado acrescentou que era possível que o objetivo dos soldados japoneses fosse o assassinato de seu grande rei, usando alguns soldados Meg de elite. Depois de ouvir isso, o Capitão Hand, o homem que havia sido encarregado de defender o rei pelo general Patágine, disse que, embora isso pudesse ser uma possibilidade, era estranho que eles estivessem usando uma tática tão indireta depois de terem demonstrado total proeza para eles. Pouco depois, um soldado informou ao Capitão Hand que os japoneses estavam usando algum tipo de cajado mágico como armas. Infelizmente, devido à distância, o capitão não conseguiu contatar o general via mágica. Então ele ordenou que um mensageiro encontrasse Patágine e lhe dissesse que o espadachim mágico do inimigo havia invadido o castelo real. Então ele tinha que pegar os mágicos e retornar o mais rápido possível. Depois, ele pensou que, se o general chegasse a tempo, eles seriam capazes de retaliar de dois lados. Então ele precisava ganhar tempo até que isso pudesse acontecer. Enquanto isso, os soldados japoneses conseguiram chegar à sala de audiências.
embora estivessem cientes de que poderia haver alguns retardatários. No entanto, o que os esperava na entrada eram as duas criadas com quem o Capitão Hand havia se encontrado anteriormente. Enquanto as jovens choravam, o Capitão Luriano apareceu atrás delas com um sorriso confiante no rosto, dizendo que os japoneses eram todo tipo de pessoa que ele esperava. Ele então disse que o Japão havia criticado a conduta do exército luriano ao declarar guerra. Além disso, eles não se deram ao trabalho de enfrentar o exército conscrito da cidade industrial de Biaus, mesmo que isso significasse fazer um desvio. O dano no Porto do Norte se limitou a seus navios de guerra e instalações militares. Tudo isso fez ter uma sensação desconfortável de que o que eles fizeram era muito obscuro. No final, ele concluiu que o exército do país do Japão não toleraria que civis fossem envolvidos nas chamas da guerra. Logo depois, uma das meninas juntou as mãos em posição de oração. Antes de implorar ao soldado japonês que não as matasse, claro, isso surpreendeu os japoneses, que não conseguiram dizer nada. Depois de ver a reação do inimigo, o capitão Luriano disse que o silêncio às vezes falava mais a verdade do que os oradores. Após aquele pequeno teste, ele agora tinha a prova de que, se fossem mulheres ou crianças desarmadas e sem vontade de resistir, os japoneses evitariam matá-las, mesmo no campo de batalha. Isso permitiu que ele concluísse que os soldados do país do Japão estavam presos a um pesado e exemplar cavalheirismo. Então, ele agora estava curioso sobre o que eles fariam, já que ele e as criadas estavam desarmados. No entanto, naquele momento, outro soldado japonês apareceu de lado e, enquanto apontava seu fuzil de assalto para o capitão Luriano, ele disse que não permitiria que ele ganhasse mais tempo. Logo depois, o soldado ordenou que o capitão se deitasse, abrisse as pernas e colocasse as mãos acima da cabeça. O soldado japonês também exigiu que ele ordenasse aos soldados lurianos que estavam escondidos atrás dos pilares que se rendessem. O capitão Luriano não hesitou e obedeceu imediatamente. Ele até ordenou que os guardas reais do primeiro corpo, os soldados que estavam escondidos atrás dos pilares, obedecessem e jogassem suas armas no chão. Ele então perguntou aos soldados japoneses por que um país que possuía tal exército apoiava um país como Quatone. No entanto, o soldado continuou mostrando uma atitude hostil em relação ao capitão Luriano e disse-lhe para parar de fazer perguntas. Ele também exigiu que ele respondesse se o rei estava atrás da porta que estava na frente deles. No entanto, o capitão Luriano manteve sua atitude destemida e perguntou ao soldado japonês o que ele faria se não respondesse à sua pergunta. Ele até perguntou ao soldado se ele estava disposto a torturá-lo. No entanto, o soldado japonês respondeu rapidamente que não seria necessário porque seu pequeno ato lhes havia dito o que eles precisavam saber. Ele então ordenou que a equipe de arrombamento abrisse a porta porque o rei estava lá dentro. Depois de ver isso, o capitão Luriano estalou a língua enquanto dizia que odiava inimigos inteligentes. Infelizmente, naquele momento, o capitão Luriano deu uma ordem e várias portas escondidas se abriram, revelando muitos soldados que estavam escondidos esperando o momento certo para agir. Além disso, eles usaram algum tipo de cortina de fumaça para reduzir a visibilidade e aumentar seu impulso, o que deu aos soldados lurianos a vantagem. Na verdade, o capitão rapidamente desarmou o soldado japonês que o interrogava. Enquanto isso, atrás da porta que o soldado japonês havia apontado, o rei estava sentado em seu trono, ouvindo os sons da batalha que estava acontecendo a apenas uma sala de distância, enquanto pensava que ele era um rei entre os reis. Ele era Hag Luria 36, o homem que havia derrubado todos os países rivais de Luria e se tornado um grande rei. Naquele momento, os soldados japoneses finalmente abriram a porta e entraram na sala do trono, onde o rei estava esperando, enquanto o monarca pensava que era ele quem aspirava a anexar Quatone, o homem que governaria o grande continente de Rodinos. Pelo menos, era isso que deveria ter acontecido. No entanto, quando os soldados japoneses se aproximaram, ele imediatamente levantou as mãos e se rendeu, enquanto pensava que havia promulgado a política de extermínio de demi-humanos para unir o país. Ele havia reunido uma quantia estupenda de dinheiro, reunido soldados, treinadores, preparadores. E tudo estava indo bem até que o país do Japão apareceu. Por outro lado, o capitão Luriano acabou morto. As duas criadas estavam sãs e salvas. E o soldado japonês que havia interrogado o capitão ficou em frente ao rei com uma aparência muito irritada. Ele, então, chamou o monarca de líder do massacre de Jin. E disse-lhe que, em nome do ducado de Quatone, ele estava preso. O rei foi levado sob custódia pelos japoneses. E logo a notícia da derrota do reino de Luria chegou aos países vizinhos. Na fronteira das águas territoriais da área da Terceira Civilização, fora do território dos países civilizados, havia uma nação chamada Reino de Cios. Lá, o ministro se encontrou com o rei para lhe dar algumas notícias terríveis e urgentes. No entanto, antes que o ministro pudesse continuar, o rei presumiu que o reino luriano havia finalmente unificado o continente de Rodinos. Ele até acrescentou que, mesmo nesse cenário,
Seu poder como país nem chegava aos pés do Império de Papadia. Então essa conquista não tinha nenhum significado para a situação de seu país. No entanto, assim que o rei terminou de falar, o ministro disse que ele estava errado porque eles haviam perdido, o reino luriano havia sido derrotado. No entanto, o rei se recusou a acreditar nisso. Ele tinha certeza de que o reino luriano não poderia perder, afinal, embora fosse um amador em assuntos de guerra, estava claro como o dia que o reino luriano deveria unificar o continente facilmente. O ministro então disse que, nesse assunto, ele compartilhava da visão do rei, mas, de acordo com os relatórios, devido à intervenção do país emergente do Japão, com o qual Kwatoin tinha relações diplomáticas, o reino luriano havia perdido todos os seus navios de guerra e wyverns. Claro, o rei ainda se recusava a acreditar nesse tipo de absurdo. Mas o ministro continuou, dizendo que, naquele momento, a influência do país do Japão sobre o continente de Rodinos estava crescendo a cada dia. Levando isso em consideração, além do fato de que haviam perdido seu maior parceiro comercial, eles deveriam entrar em contato com o Japão, mas, mesmo assim, não seria nada além de problemas se eles fizessem um movimento sem uma estratégia. Porque isso incitaria raiva no Império de Papardia. No final, eles decidiram pedir ajuda a Kwatoin para uma reunião com o país do Japão, mantendo todas essas negociações em segredo. Por outro lado, em Esterente, a capital imperial do Império de Papardia, no escritório de estratégia imperial, um homem estava dizendo a um oficial que ajudar o reino luriano havia sido uma ação independente do escritório de assuntos de guerra imperial. Eles só deveriam ter que se reportar ao imperador quando ele tivesse ganhado interesse em unificar o continente de Rodinos, ou pelo menos era assim que as coisas deveriam ter acontecido. Mas, para enganar as outras divisões de assuntos governamentais, eles haviam exagerado. O homem também acrescentou que, se esse assunto chegasse à presença do imperador, eles não sairiam ilesos. Depois de ouvir isso, o jovem oficial fez uma reverência profunda e se desculpou. O homem então perguntou ao jovem oficial sobre as informações sobre a proeza militar do país do Japão. O jovem oficial então respondeu que, como a conexão com seus oficiais de inteligência de campo havia sido cortada, talvez por eles terem se envolvido na batalha e morrido, não fora possível para eles coletarem dados suficientes. O homem então perguntou se eles não haviam tentado coletar um certo grau de informação dos civis, ao que o oficial respondeu que eles haviam coletado algumas informações dos navios mercantes que haviam chegado ao seu porto. De acordo com essas fontes, o país do Japão possuía dragões de ferro capazes de viajar na velocidade do som e derrubar wyverns com um só golpe. Além disso, sua proeza de combate em terra consistia em bestas de ferro capazes de despedaçar formações de cavalaria e destruir portões com um único ataque. Depois de ouvir isso, o homem concluiu que a informação havia sido manipulada para exagerar sua proeza de combate, o que era comum no campo de batalha. Ele pensou que eles estavam se aproveitando do fato de que seus oficiais de campo de inteligência haviam morrido, embora acreditasse que isso também funcionava a seu favor, embora a última parte tenha confundido o jovem oficial. O homem então ordenou que os documentos sobre o país do Japão e sua ajuda ao reino de Lúria fossem incinerados. Qualquer vestígio de seu envolvimento deveria desaparecer. Isso era para o bem do próprio gabinete de assuntos de guerra imperial e de suas famílias. Enquanto isso, no Jardim de Lótus em Kwatoin, o governo do ducado estava tendo uma reunião. Lá, o primeiro-ministro disse que, após a prisão de Aglúria 36, o reino de Lúria havia perdido seu líder e sua influência sobre seus vassalos. No entanto, o exército dos senhores vassalos de Lúria estava na escala de 400.000 pessoas. Eles ainda possuíam a maior proeza de batalha, mas revoltas entre eles ocorriam com frequência. Portanto, essa força poderia não ser apontada para fora de seu país por muito tempo. O mesmo se aplicava ao exército luriano. Eles tinham apenas 90.000 homens, e a maioria deles fazia parte de sua força naval, então eles poderiam ser usados para responder a turbulências internas. Depois, eles discutiram o poder militar do Japão. Afinal, eles não apenas expulsaram os invasores de Kwatoin, mas também conseguiram capturar o rei de Lúria sem sofrer nenhuma perda. Era impossível não reconhecer seu poder. Por outro lado, o primeiro-ministro também disse que cartas de correspondência de alguns vassalos do reino de Lúria, com a intenção de melhorar as relações com seu país, estavam sendo recebidas, o que era uma coisa boa. Afinal, historicamente falando, alguns vassalos tiveram boas relações com seu país, embora não estivessem dispostos a perdoar aqueles vassalos que haviam atacado Jin. No final, Kwatoin havia sido salvo, e eles deveriam estar felizes por isso. Além disso, a partir daquele momento, o primeiro-ministro pretendia buscar uma relação mais amigável com o Japão. Enquanto isso, no campo de batalha fora de Jinhag, o homem que havia sido considerado um herói pelo povo luriano acordou. No final, ele conseguiu sobreviver à explosão do míssil graças ao escudo que sua esposa lhe dera. O homem então olhou para o campo de batalha e, após ver a devastação, temeu o pior. Então retornou rapidamente à capital, pois precisava ver o que havia acontecido com sua família.
Algum tempo depois, o homem cansado e desanimado conseguiu retornar para sua casa. Mas, para sua grande felicidade, descobriu que sua esposa estava sã e salva, sem saber da devastação que ocorrera não muito longe de sua casa. No entanto, isso não importava para o homem, cujo humor melhorou imediatamente após ver sua esposa, naquele momento. A mulher percebeu que ele havia retornado e, imediatamente depois, pulou em seus braços. Em uma estreita faixa de terra cercada pelo oceano, que conectava os continentes de Gramius e Philaed, ficava o local de descanso dos 4 heróis, que uma vez foram com os emissários do Deus Sol e selaram o Senhor Dragão. Desde a Era dos Deuses, os homens de Topa se mantinham a uma curta distância da Terra dos Demônios. O continente de Gramius, e na parte mais estreita eles se postavam como o escudo da humanidade, tendo construído uma fortaleza que era aclamada como o Portão do Mundo nos últimos 10 anos. O maior número de bestas demoníacas, já avistado da torre de observação da fortaleza, foi de apenas 10. 2 soldados conversavam no topo dela. Um disse ao outro que, mesmo que fossem 100 demônios, o portão ainda não cairia. O segundo guarda disse-lhe que isso só era verdade se estivessem falando de goblins. Orcs eram considerados os perigosos se você olhasse os registros de centenas de anos atrás. De repente, o primeiro guarda notou algo. Pontos pretos começaram a se espalhar à sua frente nas planícies brancas. Acontece que era um enxame de goblins. Isso não parecia fazer sentido para eles. Era impossível que esse número de seres demoníacos se reunisse. Havia orcs também. Eles imaginaram que deveria haver um demônio de nível superior em algum lugar que pudesse reuni-los todos. Eles precisavam encontrar esse demônio antes que ele pudesse causar problemas. O exército de goblins estava marchando, comandado por 2 bestas demoníacas lendárias, o Ogro Azul e o Ogro Vermelho. Supervisionando-os estava o Senhor Demônio Nosgrat. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. A estação da neve havia chegado a Gramius. As bestas demoníacas unificadas estavam marchando para o sul através do Portão do Mundo. A lenda estava prestes a se repetir e trazer a calamidade outrora sem precedentes. O renascimento do exército demoníaco havia começado. No reino de Fen, um homem informava seus subordinados que o Império Parpaldeia lhe dissera para apresentar suas terras da Floresta do Sul, a fim de selar uma aliança e tê-los sob sua proteção. Ele não entendia do que eles estavam tentando protegê-los. O interesse do Império era a sua maior ameaça em primeiro lugar. Um dos homens perguntou-lhe que resposta ele lhes dera. O homem, que era o Rei da Espada, exclamou que havia recusado. Ele afirmou que, com humor, pediu que alugassem suas terras por 40 noites em 8 anos. Outro homem destacou que, se um país como o deles realmente lhe tivesse feito tal oferta, então eles já deveriam ter decidido tomá-la por todos os meios possíveis. O rei concordou, dizendo-lhes para se prepararem para a guerra aberta. Ele acrescentou ainda que havia pedido ajuda ao seu país, aliado vizinho, o Gaara-Tershi, e também havia escrito um pedido formal de reforços ao divino rei Minikinushi. Ele os lembrou que ser o povo de Fen era viver e morrer pela espada. Eles tinham que deixar outros países saberem que sua alma não se curvaria em subordinação. Nesse momento, alguém os interrompeu, afirmando que o enviado do país do Japão os havia visitado para negociações diplomáticas, perguntando como deveriam lidar com eles. O Rei da Espada lembrou que eles eram o país que havia derrotado o reino de Loria. Tanto Killia quanto Quatoin se desenvolveram muito depois de estabelecerem relações diplomáticas com eles. Isso lhe pareceu muito intrigante, e ele decidiu que os encontraria imediatamente. Os 2 diplomatas do Japão estavam sentados em outra sala. Um deles expressou que quase confundira o lugar com o período histórico de seu país. Rigor e disciplina emanavam pelo ar. Quase parecia um país de guerreiros. Alguém entrou na sala dizendo que os fizera esperar o suficiente. Ele anunciou que o Rei da Espada os honraria com sua presença. O rei sentou-se à frente deles e os saudou com uma calorosa recepção. O diplomata não conseguia acreditar. Essa graça de conduta parecia uma disposição verdadeiramente digna de um guerreiro. Ele não podia se comparar a ele de forma alguma, que só havia alcançado o 7º Dan em Kendo. Antes de prosseguir com as negociações diplomáticas, ele anunciou que havia trazido alguns presentes como saudação e boa vontade de seu país. Ele lhes presenteou com uma katana, alguns sapatos e joias. O rei maravilhou-se com a surpresa, dizendo a seus subordinados para virem observar sem se conter. Eles primeiro experimentaram os tênis, que eram extremamente leves. Depois disso, pegaram as joias, que consistiam em um magnífico sortimento de pérolas redondas. Ele se perguntou como era possível fazer algo assim. O rei pegou a espada e os elogiou, dizendo que eles possuíam tecnologia vastamente avançada, bem como produtos de muitas variedades. Era óbvio que qualquer país que se aliasse a eles deveria ter florescido, se era um país capaz de criar espadas tão magníficas.
então os rumores podiam muito bem ser verdadeiros. Ele concordou imediatamente, dizendo que seu país também gostaria de tê-la. O diplomata começou a falar sobre suas condições. Mas antes que pudesse fazê-lo, o rei o interrompeu, dizendo-lhe para não ser tão apressado, ele primeiro queria ver o infame e comentado navio de ferro em sua posse. Ele também perguntou se eles o entregariam ao seu país, como uma extensão adicional de sua boa vontade. Ele informou ainda que seu país tinha 4 navios de guerra que estavam para serem sucateados. Eles estavam livres para considerá-los como embarcações inimigas e afundá-los. Os diplomatas ficaram surpresos. Um deles presumiu que ele simplesmente queria testemunhar o poder da embarcação. Ele confirmou, dizendo que a melhor maneira de entender um país era entender seu modo de armamento. Enquanto isso, no reino de Parpaldeia, chegaram notícias sobre a derrota de suas forças no reino de Fen. Algo havia acontecido com o reino de Altaras também, e o oficial ordenou a outro homem que queria ouvir os resultados imediatamente. Ele não se importava como fosse feito. Ele tinha que usar qualquer tática possível, fosse pressionar os oficiais de lá, dominar a parte negociadora oposta ou trazer a guerra aberta como tópico. Estar afiliado ao terceiro escritório de relações exteriores significava que eles tinham que ridicularizar o inimigo e esgotá-lo. Eles eram especializados nas relações exteriores de países bárbaros. Fosse terra, riqueza ou pessoas, eles tinham que apresentar tudo sob o nome de Sua Majestade Imperial, o Imperador, para esse único propósito. Eles tinham que utilizar o exército de supervisão imperial e dar a autoridade de enviar forças punitivas. Ele o avisou para nunca fazer algo que fizesse os bárbaros insolentes subestimá-los. Ele decretou que ele dissesse tudo isso aos oficiais no local. E o homem partiu imediatamente. Ao mesmo tempo, um diplomata japonês estava falando com alguém em uma mesa de recepção de um escritório. Ele pediu uma audiência com outra pessoa de autoridade, se o diretor do escritório não estivesse disponível. Ele simplesmente não podia deixar que essa reunião fosse adiada por 3 meses, como a recepcionista lhe dissera. A senhora explicou que havia ordens para tudo ser seguido. Ela também havia lido pessoalmente o resumo de suas negociações diplomáticas e o considerara irrealista. Ela afirmou que o fato de o povo do Japão não aceitar a extraterritorialidade do Império Parpaldia como uma de suas cláusulas era simplesmente discordante. O diplomata protestou, dizendo que eles estavam em pé de igualdade. Mas, antes que pudesse dizer mais, ela o interrompeu, perguntando o que ele acabara de dizer. Ela lhe mostrou um mapa de seu mundo e explicou que ele consistia em 3 zonas civilizadas. Qualquer coisa não afiliada a elas dificilmente poderia ser dita como tendo status igual. Isso deveria ser conhecimento comum internacional. Seu país, o Japão, estava na borda, fora das zonas civilizadas, e eles eram considerados parte dos bárbaros do Extremo Oriente. Ela lhe disse que, se deixasse alguém como ele passar, sua avaliação diminuiria. O diplomata sabia que isso era problemático. A diferença em seus valores e princípios era grande demais. Longe, do portão do mundo, arqueiros tentavam repelir o grupo de bestas demoníacas que se aproximava. Alguns dos orcs pegaram pedregulhos e começaram a atirá-los no portão. Um dos soldados ordenou a todos que mirassem neles. Alguém o informou que era inútil, pois suas flechas não eram fortes o suficiente para atravessar, eles só podiam tentar lutar com magia, mas precisavam de tempo para entoar seus feitiços. Alguém apontou um homem chamado Gui para a besta na parte de trás. Suas aparências pareciam corresponder à descrição dos ogros azul e vermelho da lenda. Havia um dragão escarlate entre eles, carregando um trono. Era ninguém menos que o Senhor Demônio Noscarat. O capitão pediu a Moa, o elfo, que recuasse para a cidade de Tormos. Ele admitiu que eles seriam aniquilados a esse ritmo. Mas seu conhecimento sobre bestas demoníacas certamente seria útil. Era por isso que ele tinha que viver. Moa se recusou. Dizendo que não deixaria todos da ordem para trás, ele lutaria ao lado deles. O capitão se virou para Gui, dizendo que tinha um trabalho para ele. Ele tinha que tirar Moa de lá. Os dois trocaram olhares. Guy sabia que era a última vez que veria o capitão. Ele agarrou Moa e o arrastou para longe. Moa começou a xingar o capitão para que parasse. O capitão estava cheio de tristeza. Mas se virou e pediu a seus soldados que arriscassem suas vidas por ele. Eles tinham que ganhar tempo para os dois escaparem. Todos prepararam suas armas, esperando que o portão se abrisse. De repente, um ogro invadiu, equipado com uma massa. O outro ogro e o Senhor Demônio o seguiram. Os soldados ficaram maravilhados só de olhá-los. Os dois lados começaram a avançar um contra o outro. Logo, o capitão foi nocauteado e, em seus últimos suspiros, rezou para que os filhos de Topa escapassem e protegessem o mundo. O portão do mundo havia sido destruído. Moa queria voltar, sabendo que todos seriam mortos. De volta a Tóquio, no Japão. Devido ao evento de seu transporte para o Novo Mundo, as embaixadas de diferentes países da Terra não eram mais necessárias. Essas instalações foram fechadas e alugadas por países do Novo Mundo.
Seus embaixadores fixaram residência na capital por motivo de atividades diplomáticas. 4 desses embaixadores estavam tomando chá no café mais próximo da embaixada. Um deles falou sobre como seria melhor para o reino de Fen estabelecer uma relação diplomática com o Japão. Assim como eles, afinal, o terceiro escritório de relações exteriores tinha seus olhos postos tanto em Fen quanto em Altras. Se eles se movessem descuidadamente, isso poderia arruinar seu relacionamento com ambos os países. Outro embaixador destacou que sua ação de proteger Kwatoen foi percebida como um ato de proteger o próprio Japão, e eles não agiriam por premonições. Também parecia que o reino de Céus havia se saído bem. O embaixador de Céus concordou, dizendo que, como seu país era o local de comércio que conectava a Parpaldeia com o continente de Rodínios, seu relacionamento com ambos era bastante amigável. Um deles perguntou sobre o reino de Topa. O embaixador de Topa falou, dizendo que na verdade fora o país do Japão que os procurara para estabelecer uma relação diplomática. Seu objetivo principal era a investigação do Mar do Norte e seus direitos de pesca. Aparentemente, eles queriam pescar muitos caranguejos, ou assim ele ouvira dizer. Ele havia provado o caranguejo, produto de Topa, em Tóquio pela primeira vez e sentiu que era verdadeiramente uma iguaria. Parecia que o Japão estava sendo assertivo no estabelecimento de relações diplomáticas com todos os países. E eles haviam ido até mesmo ao Império Parpaldeia. Na cidade-fortaleza do reino, Tormos. Noah relatou que as bestas demoníacas estavam marchando de Gramius, do continente de Gramius, em uma escala sem precedentes. A estimativa de sua força era de 20.000 homens. A maior parte de suas fileiras consistia em goblins, mas eles também tinham a presença de orcs. O pior de tudo era que quem estava no comando era o Senhor Demônio Nosgarat, e as bestas demoníacas lendárias, o Ogro Vermelho e o Ogro Azul. Parecia que o Senhor Demônio havia sido revivido. Moa concordou, dizendo que não havia erro. Tinha exatamente a mesma aparência da descrita por um dos heróis na lousa das memórias de Kenshiva, que era a laje de pedra guardada dentro da Academia Real. Um dos elfos insinuou que poderia haver uma chance de ele estar errado. Guy os interrompeu, dizendo que ele também havia visto. Ele também destacou que Moa havia estudado os manuscritos antigos na academia e se formara como o primeiro da turma. Sua força não era nada má. E ele quase acreditara que ele era um verdadeiro estudioso. Moa disse-lhe para parar com as brincadeiras. Nesse momento, um guarda invadiu a sala, anunciando que havia notícias terríveis. O portão do mundo havia sido rompido. Todos os soldados da guarnição estacionados foram aniquilados, e as bestas demoníacas corriam soltas. O líder parecia chocado. Ele se desculpou por duvidar da dupla, dizendo que confiaria nos soldados da guarnição caídos e em seu conhecimento. Eles se saíram bem, e ele pediu que descansassem por enquanto. Ele declarou que eles, os soldados da guarnição, iriam reforçar a defesa de Tormos com todos os 5.000 homens. Ele ordenou aos mensageiros que conectassem imediatamente a linha de comunicação mágica à capital real Burnjan para lhes contar sobre o renascimento do Senhor Demônio. Depois disso, Moa afirmou que todos eles partiriam de Tormos ao amanhecer em direção à capital real Burnjan para testemunhar. O líder voltou para pegar um livro da estante. Chamava-se As Crônicas de Topa, segundo volume. Ele ainda não conseguia acreditar que a próxima vinda do Senhor Demônio aconteceria em sua linha do tempo. No 5º capítulo do livro, estava declarado que os emissários do Deus Sol perseguiram o exército do Senhor Demônio de volta ao continente Gramius, junto com os humanos, Polvofera, elfos e anões. Eles construíram uma enorme cidadela. Eles então finalmente retornaram, cavalgando seus navios de volta para sua luz giratória. As pessoas que foram deixadas na terra do reino de Topa atravessaram para a parte mais distante do continente Gramius para derrubar o derrotado Senhor Demônio. O exército consistia em 1.000 homens. Os que chegaram à presença do Senhor Demônio foram os 4 heróis, Taru dos humanos, Kiji dos anões, Luther dos elfos e Kenshiva do povo fera. A eles foi confiado o futuro de suas próximas gerações. Luther conseguiu selar o Senhor Demônio em troca de sua vida. Kenshiva, após uma longa jornada de solidão, finalmente retornou à terra de Topa e lhes disse que o Senhor Demônio seria ressuscitado um dia, e então descansaria em paz novamente. A noite havia chegado, e os goblins estavam ocupados comendo seu jantar. Um dos ogros trouxe um balde de comida para o Senhor Demônio. Ele anunciou que havia comida em abundância lá, e era um guisado de recuperação de mana feito com ossos de elfo cozidos. O outro ogro concordou, dizendo que se ele comesse boas refeições, então tinha certeza de que seu poder retornaria à sua antiga glória. O Senhor Demônio relembrou o quanto os humanos haviam se multiplicado no tempo em que esteve selado. Eles começaram a pensar que toda a terra lhes pertencia. Ele os chamou de formas de vida inferiores e afirmou que queria lhes dar uma lição, exterminando-os. O mundo pertencia ao antigo Império Feiticeiro e pertencia ao Imperador Mago. Um dos ogros relembrou a última vez que eles haviam colocado as mãos na Floresta Sagrada no continente sul. Os emissários do Deus Sol foram convocados como resultado, com seus dragões de ferro e navios mágicos. Ele ainda se lembrava claramente deles, afirmando que era assustador e que se sentira impotente.
Todos acabaram morrendo, e ele temia que, se irritassem os deuses, eles seriam convocados novamente. O Senhor Demônio lhes assegurou que não se preocupassem mais com isso. O poder deles não era nada comparado ao de seu senhor, o Imperador Mago. O mundo iria se prostrar diante deles mais uma vez no dia de seu retorno. Só ele entendia que o retorno do Imperador Mago estava próximo. A batalha deles com os deuses aconteceria assim que ele retornasse, mas primeiro ele tinha que destruir os topaneses que o haviam selado.